Salve, salve, rapaziada. Começando um 2v1, a gente tá regravando esse iniciozinho, porque Sim. a gente cometeu um errinho que eu não posso falar, mas olha, culpa de quem tá ali atrás, ó. Problemas controlando. técnicos. É o problema entre a câmera e a cadeira, né? Isso, perfeito, perfeito. E aí, eu sou o Kaique, e aí, Galf, tudo bem? Tudo bem, Kaique, tudo jóia? É sempre um prazer Maravilhoso. estar aqui com você falando. Uma honra, na verdade. Toda vez que eu venho pro estúdio, eu me sinto honrado de estar do seu lado. Eu duvido um pouquinho, mas Não, eu falei Mas com todo o beleza. coração. com todo o coração inteirinho. Não guardou nem um negocinho no fim. Não, isso aí é 100% sinceridade. Tá bom, então eu tô ansioso pra gente começar essa conversa aqui, que Certo. tem bastante coisa pra perguntar. Mas antes eu tenho um recado É também isso pra dar. mesmo, então dê o seu recado. Vou dar um recado pra vocês, mas que vocês já sabem, tá? A Unicorn tá chegando agora no Brasil, a nova patrocinadora do Mais Esportes e do 2v1. Então, é uma casa que tá chegando agora, tem reputação ilibada, tem licença pra operar na Inglaterra, do mesmo grupo do Sportingsbet. Então, é um site que você sabe que você pode confiar. E, além disso, eles estão doidos pra agradar você, usuário brasileiro. Então, garanta um bônus de 300% até R$750. É muito bônus. E a gente não sabe até quando esse bônus vai durar, porque ele é bem agressivo. Então, se você quiser aproveitar, cria a sua conta no link que deve estar aqui na minha cabeça ou no QR Code. Aqui assim, Por aí você e vai na achar. descrição. Se você é um cara esperto, você consegue fazer. E só pra você entender quão absurdo que é esse bônus, você colocar R$250 vira 750. Perfeito. Tá? Então é muito assim, de todas as casas que eu já apostei, essa é com certeza que tem Sim. o maior bônus que eu já vi. Muito agressivo. Né? E o nosso outro patrocinador também é a Tipspace, tá aqui na tela, inclusive, no momento. Que se você quiser jogar um in-house com voice, o melhor League of Legends que você pode jogar é dessa forma. Então, entra lá na Tipspace, né? O super server deles. Então, tá aqui na descrição também tem no QR Code que fica Pô, rodando em cima da cabeça O do League Galf. of Legends de verdade, né? É o League of Legends de verdade. 5v5 com invoice. Deveria ser jogado. League of Legends não solo kill. Já que a solo kill não tem voice, eles foram lá e fizeram. Então vem cá jogar com a gente. Perfeito. Né? Maravilhoso. Agora você apresenta o nosso convidado, você conhece bem. Nosso convidado aqui é o nosso querido CEO da Liberty, Samuel. Pô, eu já trabalhei por muito tempo com o Samuel lá na Liberty. Inclusive, tô com a mesma camiseta. Estamos com a mesma Não foi camiseta. combinado. Não foi combinado. Não foi combinado, mas hoje eu achei que fazia jus. Eu achei que Fazia sentido, hoje né? era apropriado. Hoje é apropriado, Você tá apropriado. sempre igual ela mesmo, então? Então, eu tava falando isso pra ele, né? Tipo assim, no começo ele falou, você tá sempre de Liberty. Cara, as roupas são muito boas. Eu vou falar, ok, as roupas da Liberty realmente são muito boas. Inclusive, eu acho que vocês faziam um pouco merchan da store de vocês. Eu acho que vocês podiam fazer Talvez. mais merchan da store. Eu nem sabia que você tinha roupa até chegar aqui no office. Até chegar é. com o Galf usando, né? Chegou tipo, uma caixa podcast e tal. Acabei pegando uma pra mim também, inclusive. E aí eu não sabia que você tinha roupa, aí eu fiquei sabendo. Então, eu uso as roupas por conta disso. E elas são muito boas mesmo. Não tem como que reclamar, né? Porque, primeiro que eu recebi uma caixa gigante de graça naquela E é época. bastante roupa. E é bastante É roupa. bastante roupa. Mas Umas uso até hoje 12 porque peças, são né? boas roupas mesmo. É bem legal. Pois é. E aí, como é que você tá, cara? Cara, super bem, prazer, obrigado pelo convite, né? Um prazer trocar uma ideia com vocês, conseguir divulgar de alguma forma melhor o nosso trabalho, né? Nossas roupas, aqui já foi o primeiro momento, já deu pra falar das roupas, né? Mas Perfeito. também falar do nosso trabalho, falar um pouco da Liberty. Tô à disposição aqui. Cara, eu queria começar o papo com o seguinte: quando você entrou em esportes, assim, muita gente não sabia de onde você veio, assim. Você não era uma pessoa que estava super por dentro do cenário e tal. Então, conta um pouquinho pra gente como é que você chegou até ter um time. Pô, legal. Essa é uma história compridinha, assim, né? Eu fui atleta de esporte tradicional, eu jogava tênis desde os meus, acho que de uns 11, 12 anos. Fiz faculdade nos Estados Unidos com bolsa do tênis. Na minha carreira toda eu fui atleta até então, né? E aí eu sempre tive um pouco desse gostinho de querer trabalhar com esporte. E durante a minha graduação eu tive a oportunidade de fazer um curso de especialização na FGV com a FIFA de gestão esportiva, né? Mas mais voltado para o mercado tradicional de esportes, né? Tanto é que no curso que eu fui tinha o Paulo André, jogador do Corinthians, né? Que estava no Atlético Paranaense na época. O presidente do Atlético Paranaense também na época estava nesse curso. E só que naquele momento eu queria fazer alguma coisa que fosse um pouco diferente do que todo mundo tá fazendo lá. Já ia te perguntar onde foi que você saiu do normal pra ir pras drogas, né? Exatamente, né? Não, e naquela época eu nem jogava muito. Eu jogava na época de Counter-Strike, Dota, da época do Warcraft em Lan House, no ensino médio. Nunca fui de jogar muito, efetivamente. A não ser que eu não tinha nem computador em casa, né? O meu contato com esportes foi esse do CS, do Dota, lá atrás, né? E aí depois, quando eu tava naquele curso lá, eu pensei, pô, tá todo mundo aqui fazendo um plano de negócio aplicado no futebol, um BCC no futebol, todo mundo falando alguma coisa relacionada ao futebol. Eu pensei, pô, como é que eu vou fazer alguma coisa diferente para me destacar aqui nesse curso, né, de especialização? E na época eu tinha um amigo que jogava muito LoL há muito tempo, né? E aí eu pensei, pô, vamos dar uma olhada melhor no mercado, ver o que tá acontecendo, e fui começando a observar o mercado como potencial. E aí na época eu acabei fazendo meu trabalho de conclusão do curso, dessa especialização, a gestão de uma equipe de esportes no Brasil. E na época eu fiz pesquisa, tentei contato com algumas organizações, mas na época ainda era ainda mais fechado, mais difícil de contato, não consegui muita coisa, mas deu para ter fazer um bom paralelo do esporte tradicional, consegui ter um TCC de destaque lá, e para mim foi a minha entrada pessoal nos esportes, mas não profissional. E aí a profissional veio algum tempo depois,
que eu trocava muita ideia com o Lucas, que é eu estudava com ele na graduação, e a gente trocava ideia muito sobre o mercado, sobre a parte de esportes, e um dia ele me ligou, eu estava no meu outro trabalho, trabalhava com importação e exportação, e ele me ligou e falou, pô, a gente está querendo inserir produtos gamers na loja Van, a gente queria ver como que a gente pode ativar isso. E aí a ideia saiu desde ser um evento nas lojas da Van de produtos gamer, para depois patrocinar uma equipe de esportes, até criar a própria equipe de esportes, que na época surgiu como a Van Liberty, e aí foi desenvolvendo desses últimos 5 anos e pouco o que tá hoje. Aí, cara, e quando você virou a chave, você falou assim, pô, quero trabalhar com isso, assim, acho que é um negócio legal. Pô, eu acho que foi nesse momento ali de começar a estudar mais pro mercado, sabe? Tinha algumas coisas que me atraíam muito no mercado de esportes, que era a questão de ser algo muito novo. Então, pô, é algo recente, é algo que surge diferente do futebol, que o futebol surgiu como, pô, organizações, associações, e não era algo muito organizado, quanto nos esportes, por mais que era amador em muitas das partes, ainda assim eram empresas, né? Com fins lucrativos, com um intuito bem claro de negócio, que até naquela época, 5, 6 anos atrás, as equipes de futebol tradicional não tinham essa gestão profissional como muitas têm hoje, né? Era algo muito mais amador também. Então isso acabou sendo uma barreira de olhar para o futebol, para o esporte tradicional e olhar, pô, a gestão ali é meio amadora. Quando você vai para o esporte e trata como uma empresa, é muito mais fácil você fazer a transição para uma gestão profissional. Então ali foi onde eu pensei, pô, o mercado está crescendo, as empresas já vendem esse formato aqui, dá para fazer muita coisa ali, dá para desenvolver muita coisa nova. Então, acho que foi ali que meio que começou a acender essa chavezinha. E aí eu voltei a jogar mais do que eu jogava antes na época, começando no LoLzinho, voltando no Dota. E aí Você joga LoL pegar... hoje ou não? Hoje eu jogo muito pouco, mas na época eu cheguei a jogar bastantinho até. Voltei a jogar Dota e depois do Dota fui migrando pro LoL. E isso provavelmente muita gente criticaria da comunidade de Dota, né? Mas faz parte. Todo mundo também, pô, comecei no Dota também, nem existia LoL. Exatamente. Então... Não tem como começar o inverso, né? O inverso é Verdade, impossível, né? Então... E nessa transição, quando você falou, pô, eu quero entrar no mercado de esportes eletrônicos. Quando você estudou o mercado, era o que você esperava encontrar? Tipo assim, pô, eu acho que eu tô me metendo nisso aqui, eu acho que é desse jeito. Foi mais ou menos da forma que você estudou, que você esperava? Não na parte de como eu imaginava o mercado em si, né? Que eu já imaginava que pelos números que a gente falava, que a gente enxergava, eu imaginava alguma coisa um pouco mais já estabelecida, mais profissional. Que ano que a gente tá falando? A gente tá falando 2018. Não, o curso, na verdade, eu fiz em 2016, 2017, se eu não me engano. Eu queria saber se era antes ou depois do Allianz Parque, entendeu? Da final do Allianz Parque 2015. Entendi. Não, foi antes. Eu nem foi tive... um bom. Foi depois, mas eu nem tive o impacto do Allianz. Assim, isso foi... Eu fui fazer depois, lógico, na TCC, eu fui fazer a pesquisa, vi que teve o evento e tudo mais, mas não foi o que ativou do meu lado. Talvez pode ter sido indiretamente, né? Talvez eu vi alguma matéria, alguma coisa sobre isso, mas não racionalmente não foi o que trouxe, né? Talvez algo lá dentro destacou. Mas não foi muito o que eu esperava, assim, a nível do que eu tinha expectativa no mercado. Eu já imaginava algo mais profissional, mais estruturado, mais elaborado, com até mais seriedade e profissionalismo dos jogadores, né? Isso lá em 2018, porque lá em 2018 foi engraçado que a gente não tinha vaga do desafiante em 2018, a gente pensou, pô, vamos começar do T3, porque ainda tinha a possibilidade de subir lá do T3, vamos montar um time por ali, só que montar um time em 2018, quando eu tinha zero acesso de, pô, quem são os bons jogadores, como entrar em contato e tudo mais, e chegar numa proposta no T3, que em 2018, né? 2018, chegar no T3 e falar assim, pô, vem pra cá, vou te contratar CLT, vou te dar um gaming office e vou te dar uma estrutura pra treino e tal. A galera não acreditava. Vou contar uma história curiosa. Em 2018, eu recebi um contato, eu não sei se foi... Eu não lembro se foi seu, mas eu recebi um contato quando eu tava na Red. Só que eu não tinha assumido ainda no lugar do Broken Shard, tava com aquela Red do Winged e do Sky, se eu não me engano. E eu não tava muito feliz. Lógico, que indicou ainda, né? Sim, exato. Exato. Aí eu falei, cara... mas eu não conheço esse time. Eu fiquei com o pé atrás, porque eu não conhecia. Tipo assim, era muito novo, sabe? E aí eu falei pro Vicenzo, quem é esse pessoal? Quão sérios eles são? Eu, Vicenzo, pô, também não conheço muito bem, mas parece que é sério. Eu falei, eu tô aqui tranquilo na Red que eu já conheço, sabe? Você é um cara medroso, né? Eu vou ficar por aqui mesmo. Aí eu indiquei o Yaltz, acho que foi o Yaltz. Foi Yaltz, inclusive a gente fechou com ele. Não, foi Yaltz, inclusive a gente fechou com ele depois, e eu nem lembrava disso, pra falar a verdade agora, mas exatamente foi esse caminho, foi entrando em contato com o Galf, e depois indicou o Yaltz, aí o Yaltz a gente trouxe pro time naquele período, ele ficou com a gente, acho que um ano e pouco. Aí depois disso ele foi até pra Team Liquid. Foi depois. Um bom treinador. Agora, falando um pouco mais sobre o time, você falou, pô, vamos introduzir os produtos gamers, depois vamos patrocinar um time, depois vamos criar a nossa própria equipe. Hoje em dia, se você olhar pro CBLOL, cada equipe tem uma cara, uma identidade ali. Tipo,
beleza, a Red é um pouquinho mais, como é que eu posso dizer, descontraída. Crash Kennedys. A Crash Kennedys é um pouquinho mais descontraída Mais e jovem, tal, então. mais jovem, mais brincalhona, e tem times mais sérios. Que A não... PEN é tradição, a NTZ Exato, Intrépida, exato. assim, cada um tem a sua Lounge cara. Lifestyle, todo mundo tem Sim. Exato. uma identidade. Sim. Quando você pensou em criar, mano, beleza, então vamos criar a Liberty aqui, esse é o meu time, qual o ideal que você pensou, assim, cara, esse time aqui vai ter essa cara, é isso que eu quero seguir. Cara, desde o início, eu acho que um pouco pelo meu background da parte esportiva, quanto também pelo do Lucas, que também sempre jogou futebol, os irmãos dele também sempre jogavam futebol e tem um apego, uma proximidade muito grande com o esporte tradicional, a nossa ideia foi sempre trazer os aspectos profissionais, técnicos, esportivos de desenvolvimento de atletas do esporte tradicional. E esse sempre foi o nosso foco. Isso desde o dia 1 de 2018, lá quando a gente montou o nosso primeiro gaming office lá, de cara a gente já tinha fisioterapeuta, nutricionista, preparador físico, tudo com eles, voltado nesse propósito de, putz, vamos lidar isso como uma equipe de esportes tradicional de alto rendimento. Então, até hoje, e isso se mantém até hoje, o nosso propósito dentro da organização é transformar ótimos jogadores, que a gente acredita que todos os jogadores de esportes são bons, principalmente nível profissional, tipo, não tem, é inegável que os caras estão 0,5% do servidor brasileiro, são os nossos profissionais, mas transformar eles em atletas de alto rendimento. E isso é algo muito difícil, né? Mas a gente acredita que é isso que vai transformar os esportes no esporte número 1 do mundo, o esporte mesmo, né? Lidando com isso. Então, a nossa identidade é essa equipe que trabalha não só nos aspectos dentro de jogo, mas sim na formação desses atletas, né? Então, com todos esses aspectos de saúde, isso vem desde o nosso CT novo, que tem academia, consultório de atendimento, todos os profissionais integrados de saúde. Então, o nosso foco sempre foi esse, né? Que é esse desenvolvimento de atletas, né? Lidar as equipes como atletas, como equipes esportivas mesmo. Isso até reflete, né? Porque eu acho que todas as lineups que vocês tiveram teve um trabalho longo, não foi nada muito curto, assim, depois que vocês entraram na franquia, no caso. Porque antes acabou tendo uma coisa ou outra mais curta, assim. Algumas, até na franquia recentemente, a gente teve alguns problemas que a gente pode até falar um pouco mais, não sei se é o momento A gente vai agora. entrar, com certeza. Mais de distanciamento um pouco dessa visão que a gente teve no início. Mas, por exemplo, acho que os exemplos mais claros que a gente tem de cases bem-sucedidos disso são o Valorant, que a gente tinha o core do Xion, do Platts e do Missing lá de 2000 e... Putz, logo quando lançou o beta, que teve o First Strike, que eles classificaram por First Strike, a gente manteve esse core até o fim, realmente, da nossa participação no Tier 1 do Valorant. E isso até terminou com eles classificando pro Masters de Berlim. E aí eu lembro que teve muito daquele impacto da saúde e performance com ele, do trabalho com o Kenji, com o Felipe, com o Dr. Ricardo, com essa parte mais de performance deles, muito fazendo as atividades físicas e como que isso impactava no jogo deles, no dia a dia deles. E também com o Wild Rift, que a gente conseguiu classificação pro Mundial, que também era uma gurizada que foi o time, a gente praticamente não mexeu nele, e foi um time que era muito engajado com essas atividades, né? Porque isso varia muito também, o engajamento dos atletas com tudo isso, porque é uma introdução difícil, principalmente para jogadores que estão há mais tempo no cenário, introduzir esses outros aspectos, mas quando a gente tem uma adesão sincera, digamos assim, que não é só o cumprimento da atividade por Quando vem do jogador também, né? Não só de vocês. É sempre uma via de mão dupla, né? Tem que ter a gente tem que dar um suporte decente, mas o jogador também tem que ter esse interesse do lado dele pra gente conseguir entregar algo legal. Essa abertura, né? Principalmente fisioterapia, cara, falo que o jogador que depois que ele tem a primeira vez, ele nunca mais quer ficar sem. Sim. Mas Mas eu vejo uma visão um pouco errada que a galera tem de fisioterapia, assim, né? Tipo, acho que é pra resolver o problema. É, isso, ou muito pra resolver o problema, ou aquela massagem relaxante, né? Que é o relaxamento que é importante para alguns casos, mas a fisioterapia tem um aspecto muito importante também, que ele é um pouco negligenciado, que é a prevenção e até a performance. Dá pra trabalhar a performance nisso, né? Com a pessoa ter o preparo de prevenção também te dá o preparo muscular para ficar mais tempo no computador, para evitar a lesão e para também, se você tá mais tempo ali sem sentir dor, sem sentir desconforto na lombar, nas costas, coisa assim, você vai performar melhor. Você vai estar conseguindo ficar mais focado no jogo, no seu desenvolvimento do que numa dor sua. Então também cara, eu trabalhei isso. com o Micão muito tempo, né? Com a Exódia lá e tal, e o Micão é um amigo pessoal meu, e quando estava na NTZ, ele sofria muito com tendinite, ele tinha muito dor no pulso direto, assim. Até que entrou o Kenji, que é inclusive o mesmo Kenji que a gente tá falando. E ele, depois que fez o tratamento com o Micão lá longo, ficou, sei lá, uns 6 meses fazendo tratamento com o Micão, hoje, mano, zero, não tem problema nenhum. Sim. Ele só, ele não faz mais, até onde eu sei, mas ele segue as recomendações que foram feitas lá atrás, consegue jogar sem dor. E, uma tendinite é algo muito comum pra parte de esportes. Eu até ouvi o nosso médico e o Kenji conversando sobre a visão que eles têm sobre tendinite, né? Todo mundo fala, putz, vai ter uma tendinite, acabou a carreira, não sei o quê. Mas tendinite é uma coisa que é muito comum pro jogador. Às vezes ele nem sabe que ele tá com tendinite, ele tá com desconforto lá, que é uma inflamação no fim do dia. É super tratável, super trabalhável,
fácil de prevenir também, né? Se tivesse esse comprometimento também, esse cuidado. Mas acaba que no fim do dia, às vezes, tem que lidar mais com o final pela negligência de diversos E o problema áreas, também né, pro jogador é que, assim, geralmente você trata uma inflamação evitando jogar. Exato. Né? E aí é difícil pro cara. O cara é profissional, como é que ele vai parar de jogar e tal? Sim. Né? Então, você tem que dar pausa, você tem que por isso o cara fica, sei lá, 6 anos com tendinite, porque, pô, ele nunca parou pra tratar. Exatamente. O Uzi é o exemplo, mas claramente foi algo até mais crítico, né? Então... Então, a gente tem outros casos aí, por exemplo, tinha o Absolute aqui no Brasil, tinha o Micão, então o Absolute, isso impactou diretamente a carreira dele, né? Ele fez cirurgia, não teve? Eu não tenho Foi uma parada assim, enfim, não me lembro agora. Ou teve a opção de fazer e não fez, foi uma coisa assim. Eu queria perguntar agora, Samuel, sobre a parceria de vocês com a Vorax. Como é que essa parceria surgiu? Como é que foi a entrada de vocês para alinhar os ideais do Samuel com o da Marina, por exemplo, naquela época? Acho que até hoje, né, a Marina tem uma parte importante ali na empresa. Então, como é que foi essa junção? Pô, será que dá match essa fundição aí de organizações? Fundição? É complicado, né? Tentei. Pô, cara, com a Vorax foi até algo inesperado quando aconteceu lá na metade do ano, do primeiro ano da franquia, que foi 2020 ou 2021? 2021, eu acho, né? Foi o primeiro ano de franquia, O primeiro ano né? da franquia foi o segundo split de 2020, eu acho. Foi o segundo split. Não, começou no ano, foi 2021, então. O processo seletivo foi 2020 e foi 2021 o primeiro, provavelmente foi isso. E foi algo que a gente ficou de fora, né? Um fato conhecido que a gente não entrou nos 10. Da franquia, então você faz sentido, 2021. E a gente acabou ficando de fora dos 10 naquele momento, e quando a gente ficou de fora, lógico, foi um impacto muito grande pra gente a nível de planejamento, tudo que a gente tinha feito era pensado de estar, né? Inclusive, vocês tinham apresentado um projeto de um CT gigantesco. A gente lançou o Project Evolve na época, que era contando um pouco dos nossos planos de próximo passo, né? E tudo manteve, mesmo ficando de fora, só que impactou muito o timing das coisas e velocidade que a gente foi fazendo, né? Porque até então a gente tinha o LoL como carro-chefe, nem tinha outras modalidades na época. A partir do momento que o LoL saiu, porque a gente não tinha mais a possibilidade de jogar, a gente começou a ampliar os horizontes, né? Então a gente trouxe Dota, CS, Valorant também naquele momento, e aí foi quando a gente começou a explorar outros caminhos, né? Então a gente foi com outras modalidades. E aí a gente já tava com essas modalidades, e aí teve o contato da Marina sobre, pô, vamos fazer, tipo, tem a possibilidade de a gente conversar, a gente começou a conversar sobre a possibilidade de unir as organizações, né, assumir essa junção das equipes, e a nível de trabalho do dia a dia foi muito fácil de trabalhar com a Marina, assim, a nível de ideais, maneira de trabalhar, ética de trabalho ali dentro, foi muito fácil de fazer alinhamento, porque eu não lembro de nenhuma divergência que a gente teve de ideais, por exemplo, vamos para o caminho X, vamos esse nível de comunicação, ou essa linha de jogadores que a gente quer trazer. Foi sempre muito fácil. A Marina é ótima de trabalhar, e a gente conseguiu alinhar super bem as ideias. Até hoje, quando a gente vai fazendo, a Marina continua ativamente na organização, é muito fácil de lidar porque a gente está sempre alinhado num contexto geral de organização, né? Então, isso nunca teve nenhum problema e por isso foi muito fácil a fusão. Lógico que a gente ainda não acertou, e aí como organização só, não só a fusão em si, né? Não falando, tipo, eu, Marina, Liberty Marina, ou Liberty Vorax ou algo assim, mas falando de operação desde então, a gente vem se ajustando dia após dia, porque desde que a gente fez a junção, a gente estava num caminho que não envolvia LoL, a partir do momento a gente agrega toda uma operação de LoL de franquia, né? Então, é algo completamente do que a gente estava habituado, e aí tem que fazer todo um replanejamento, e aí foi o que a gente vem fazendo nos últimos anos, que é desde focar em modalidades e depois ir mudando conforme o mercado, e hoje a gente está indo para um caminho que estamos só com LoL e Valorant, né? Ainda avaliando essa segunda modalidade. Então, a respeito do Valorant, pra ser bem honesto, eu não sou o maior entendedor de Valorant do planeta Terra, mas existem alguns problemas que a Riot está tentando lidar, né, principalmente em relação ao calendário deles, e eu queria saber como você vê essa situação toda, porque se manter no Valorant, atualmente parece que tá um pouco mais difícil para as organizações, né? A gente tá tendo muita saída de organizações do Valorant, então eu queria saber como é que você enxerga esse problema do calendário da Riot. Inclusive, rapidinho, só pra completar a pergunta, a gente falou com o Rafa, inclusive jogou na Liberty, né? Sim. A gente fez o programa, caso vocês queiram ver aí, tá aí no canal. Ele também, tipo assim, ele falou que é meio que consenso da comunidade que tá todo mundo achando ruim, né? Não é só, tipo, time, não é só jogador, é todo mundo. E foi abaixo da expectativa, a própria Riot tem essa visão, né? Porque a ideia inicial era, putz, a gente vai fazer essa Liga das Américas com 10 times da América do Sul e da América do Norte, e o VCT-BR vai continuar rodando com audiência, porque tem a demanda e tudo mais, porque eles sentiam que isso ia acontecer. E a gente acreditou também nesse caminho, né? Por ser Riot, por se tratar do Valorant, uma modalidade enorme, mas que no fim do dia não se concretizou. A audiência dos jogos não tá tão alta como esperado. Desculpa. E com essa não audiência e
um fraco acesso a possibilidades de um aumento de audiência, por exemplo, poucas possibilidades disso, por exemplo, uma classificação para um Mundial, para um Major, não ter esse acesso externo que daria uma visibilidade maior, acaba perdendo um pouco o sentido da Liga BR. Porque diferente de um futebol, por exemplo, onde os times brasileiros são celeiros de jogadores que eles vendem, tem muita transação de jogadores de formação que vai para as ligas maiores, que tem um modelo de negócio que é rentável para os times, né, sustentável. Lógico que no caso deles é lucrativo até, mas no nosso não tem nem um aspecto sustentável disso, porque as lineups são muito fechadas, dificilmente tem uma roster grande com vários jogadores, não tem substituições durante a competição. E vocês têm praticamente zero poder de barganha quando o time quer o jogador Zero. também. O cara vai ter lá, putz, eu tô aqui ganhando X, lá eu posso ganhar 5X ou muito mais em alguns casos, na principal liga. Tipo, eu não tem como oferecer, pô, eu vou pagar esse salário. Ou eu vou ser o cara que vai aparecer que, tipo, é a organização malvada que quer segurar o jogador, sendo que investiu nesse tempo todo. E se aí você o time... não libera, o jogador vai ficar puto e não vai jogar direito mais. E que não faz sentido também. E isso é uma coisa que a gente leva em consideração desde o início da Liberty. Tipo, a gente nunca segura o jogador de uma maneira, tipo, putz, você tem essa proposta aqui, você vai ficar aqui, acabou, não tem história, porque não adianta manter um jogador que não vai estar feliz ali, sendo que pulou uma oportunidade de estar em outra equipe maior. Mas ou é mais complicado salário. também, porque às vezes os caras lá sabem disso, eles Exatamente. oferecem o que eles oferecem e não pagam nem o que você pagou de salário pro cara durante o ano todo, sabe? Mas assim, né? Isso a gente também tá entrando em um assunto que, na realidade, quase não acontece também. Um time de fora. A não mas ser no times- Valorant, talvez. Deveria aconteça, né? acontecer, na Tem verdade. times brasileiros no Valorant também, lá na franquia lá fora, Sim, né, entendeu? no Valorant deve Não, mas acontecer com até frequência. a gente considera, pô, o Brasil sempre foi a Loud campeão mundial, tem vários jogadores de qualidade absurda, e aí a expectativa era, pô, eventualmente os times vão olhar pro VCT, todos os times, não só do... Não só os brasileiros também, né? Exato, todos da Liga da América vão olhar e falar assim, pô, vou trazer um jogador lá, porque pra eles, principalmente pros times que trabalham em dólar lá, é barato trazer Sim, mão sim. de obra brasileira, contratar um jogador de time brasileiro. Só que então a expectativa era que, além de ter o cenário nacional rodando, com audiência legal, com patrocínios, com premiação alta, com calendário ativo, também teria uma possibilidade, pô, de transação de jogadores, levar para as Américas e tudo mais, e isso se tornar algo sustentável para as equipes brasileiras, que não atendeu. E a Riot logicamente percebeu, tanto é que eles estão fazendo diversas mudanças ali dentro, e os times também sentiram que, pô, não está sendo do jeito que era esperado. Então, considerando todo esse cenário, fica difícil para uma organização manter um time que ele não impacta positivamente para a receita do time. A grande verdade é, se todas as equipes são uma empresa, se o time não agrega uma receita, ele só despesas, a não ser que tenha um racional muito bom de longo prazo, não faz sentido a manutenção, né? Então é isso que está sendo avaliado agora para a gente entender. Pô, o calendário que vai vir ano que vem é suficiente, vai fazer sentido para a organização manter os investimentos, tem potencial de receita e tudo mais, faz sentido para os times de lá ter esses jogadores afiliados com os times daqui ou não. Então, é a sustentabilidade do negócio que está sendo avaliada, E realmente. fora isso, o ano acabou. Esse ano acabou. Então, ano que vem, a expectativa é que aumente um pouco. Falta 4 meses e Sim. acabou o ano, né? Mas sendo honesto que nesse momento, pra gente, considerando como está sendo moldado, é melhor acabar assim do que estender de uma coisa que não vai ser legal. não Tem tá futuro. rodando bem, não Então, tá funcionando. deixa eu te fazer a pergunta que eu acho que a gente escuta muito de outras pessoas falando que não são CEOs de uma organização. Não tem a propriedade para realmente fazer investimentos ou puxar alguma atitude a respeito disso. Para você, quais seriam mudanças importantes no formato do Valorant no Brasil que poderiam tornar o negócio mais rentável? Essa é a pergunta de milhões, Gal. Se a gente conseguir responder essa daí, a Riot vai desvendar um negócio Se souber a absurdo, né? resposta, cobra do Riot. É porque assim... Medidas que você acha que poderiam Eu ser acho tomadas? que existiam algumas formas, né? Só que daí varia muito de um contexto maior. Porque pra Riot, o foco é a Liga das Américas. E eu não vejo isso como algo errado, considerando o que eles estão desenvolvendo para a Liga das Américas, né? Existe uma limitação do que eles conseguem entregar para as equipes parceiras deles a nível de receita, de produtos em game, que a Liga das Américas permite eles ter, certo? Então, eles não conseguem abrir isso para o mundo todo, para 200, 150 equipes, como é no caso do LoL, eles não conseguem levar isso para dentro de jogo, que é o que seria atrativo para os times. Mas, no fim do dia, assim, resumindo muito tudo isso, para ser sustentável para a equipe, é aumentar as receitas das equipes com isso, dos times. Porque, como, é a grande dúvida, né? Porque, seria legal se tivesse uma skin pro VCT BR, por exemplo, que o pessoal podia comprar, apoiar e esse dinheiro ia ser pros times. Legal. Mas eu não sei a viabilidade de fazer isso, porque isso, considerando a produção que eles têm lá, de skin e tudo mais, às vezes simplesmente não dá para encaixar uma skin toda isso como é feito no Mundial, sabe? Então, aumentar a audiência pra gente conseguir ter mais receitas, mas daí é difícil porque já tem muito calendário de jogos também junto com, considerando a
Liga das Américas, então é muito jogo rodando e os melhores estão em outro lugar, então é difícil trazer audiência pra isso também. Eles também evitam, né? Por ter no mesmo dia do LoL, por exemplo. Pra não então coincidir, vai ficando cada vez menor a janela. E aí os horários ficam limitados, que nem sempre são bons, então nem sempre a audiência tá lá, mas... Então acaba sendo difícil atrair essa audiência, que atraindo audiência a gente conseguiria vender mais patrocínio, a gente conseguiria entregar mais retorno pra organização, né? E aí o outro caminho, que eu acho que é o que eles estão fazendo, é encurtar esse caminho, ou de alguma forma ter uma parceria com os times da Liga das Américas, né? Agora, se eu não me engano, eles vão permitir que os times brasileiros, no caso do VCT, tenham parcerias, sejam afiliados de times da Liga das Américas. Que aí a gente consegue, por exemplo, não tem restrição de troca, ou não tem impedimento de levar um jogador que tá jogando agora, semana que vem tem que jogar lá. Ele vai, joga lá pelo time e eles mandam o jogador de volta para lá, algumas coisas assim. Só que isso também tem diversos problemas ali no meio, porque aí a gente tá formando um jogador que aí vai para lá de graça por ser afiliado, e aí pra valer a pena pra gente, a gente ia ter que funcionar quase como um time academy de um time de lá. De talento. Que eventualmente funcionaria, mas daí teria que ser algo muito bem estruturado a nível tipo, de receitas e também geraria mais uma linha de custos para os times de lá, que já tem diversos custos também com receita. Então, é complexo o negócio. E aí, como é que assim, fica quando se vocês ganharem e pegarem a vaga lá? Como é que vai ficar essa situação? Conflito de interesse para jogar e no Ascension. Então, é complicado. E o Ascension não é nem como, putz, vamos ganhar o CBLOL para ir pro Mundial. É algo muito mais seleto. Você tem que ganhar a liga. Depois de ganhar a liga, você ainda vai jogar contra times das outras ligas. Ganhar as outras ligas? E aí, sobe. Então, assim... É tipo ser campeão do Mundial para jogar o Mundial, entendeu? É uma história que, conquistar isso é animal. Sim. Você passar por todo o storytelling disso a nível de marca é absurdo. A desvantagem, que eles estão lá treinando com os caras da DNA e a gente tá treinando com os brasileiros aqui. Exatamente, que aí sempre tem essa restrição de barreira geográfica que a gente fala, né? E que a gente, às vezes, não consegue transparecer de alguma forma, né? Essa barreira geográfica é difícil. Não tem como resolver. Mas aí também eu trago esse ponto, assim, porque eu faço esse meu culpa de falar assim, às vezes a gente não descobre como fazer. Porque a Loud com o time de Valorant, eles fizeram isso, eles foram campeões treinando aqui, né? Então, assim... E, inclusive, é muito engraçado, porque na época a gente treinava muito quando a gente tava com o time forte nosso de Valorant, a gente treinava com eles, a gente era o único time que ganhava deles no treino aqui. Chegava, a gente perdia de todo mundo no coisa. Foi ano passado, acho que foi ano passado isso, ou no anterior, que foi o ano que a gente ficou campeão de treino. O Galf acho que tava nesse momento. A gente ganhava todos os treinos. CBLOL, Valorant, a gente era campeão de treino. Se o campeonato fosse só de treino, a Liberty ia ser campeã de tudo. Chegava no campeonato, não... O fluxo do LoL era eles no Valorant. Só ganhava treino. Era assim. Mas no campeonato era mais complexo. Mas assim, de qualquer forma, eu acho que aquele time de Valorant que vocês montaram lá teve uma lineup muito bem sucedida, né? O projeto que vocês fizeram lá acontecer lá dentro, eu acho que foi muito bem sucedido, né, no final das contas. Não, total. Pra gente, a linha final, pra gente fez muito sentido de como que a gente conseguiu evoluir eles, né? De pegar eles, que era um time que ninguém... Putz, era um time que tava sem org, acho que era no org, que eles tinham até o fake que eles jogavam lá no início. A gente pegou eles, trouxe eles pra Brusque na época, que a gente ainda tava com o CT em Brusque. Ficou com um tempo lá, eles classificaram pro VCT... Pro VCT não, pro primeiro torneio presencial, foi o First Strike do Valorant. Tiveram toda uma história lá, a gente contou num vídeo que ficou super bacana de produção também da história deles, e que eles nunca se imaginavam jogando... Foi a primeira experiência profissional deles em stage e tudo mais, então foi algo muito legal pra eles. E depois chegaram até onde chegaram, que foi a classificação, que foi o ápice pra eles, que foi o Master de Berlim, lá numa época que eles eram muito desacreditados por todo mundo, montaram umas comps diferentes lá, surpreenderam todo mundo, só que lá também não conseguiram dar um passo a mais, mas pra eles, de chegar até lá, já foi algo muito grande, assim, né? De começar lá de baixo e ter essa construção toda. A parada que eu acho que o público não entende muito bem também é que, assim, pra um clube não dá pra operar no vermelho, beleza, óbvio, isso é meio... Óbvio, né? Todo mundo entende. Só que às vezes fechar no 0x0 funciona. E assim, isso falando só da modalidade. Porque assim, hoje é difícil, a maioria das organizações de esportes, não vou falar a maioria, antigamente eu falava com confiança, hoje eu já não sei dizer. Mas a maioria opera no vermelho, assim, com investimento. A maioria opera no vermelho, pelo menos até onde eu sei. Exato, até onde eu sei também, principalmente olhando lá de casa, né? Todo mundo opera do vermelho, considerando que isso vai com um crescimento futuro, né? Então, chegar num break-even já é algo muito grande. Mas o que acontece é, se a modalidade, por si só, isolando os custos da modalidade, opera no 0x0... Era nesse ponto que eu ia chegar. Por exemplo, às vezes, sei lá, cara, eu trabalhei em clube que a gente tinha FIFA. Cara, a gente jogava um centavo com FIFA, mas era importante ter o FIFA. Exato. Mas também não perdia dinheiro. Exato. Né? Se o Valorant fechasse no 0x0, já é legal. Porque, pô, é um jogo enorme, você tem audiência enorme. A exposição da sua marca tá lá, Sim, você vai estar jogando, você vai ter jogadores que podem despontar e ser um talento. Então, a sua marca tá presente na modalidade. Então, só essa presença, se ficar no 0x0, tá ótimo. Agora, quando você fica muito abaixo e não tem nem, tipo, um gatilho que você fala assim, pô, eu tô abaixo, tô operando vermelho, mas tem a chance de ir pro Mundial e aí pagar tudo tal, isso, né? Mais pra frente. Então, mas não tem mais isso com facilidade. Então já fica mais... O risco é muito grande pra pequena probabilidade de conseguir retornar. Pô, se a gente for levar tempo LoL, até pra gente puxar essa conversa que eu acho que a gente tem que falar de LoL também. Cara, na época que você falou do T3, era isso. Você ia no vermelho. Vermelho total. Até você conseguir
o CBLOL. Ou, no Exato. pior das hipóteses, você vendia a vaga. Exatamente, Né? exatamente. Já pagava tudo, entendeu? Não, e no T3 nem tinha vaga, né? Se É, pegasse sim, o não, desafiante, aí desafiante, depois... sim, vender sim, a ia vaga. lutar pela vaga. Aí ia teve lutar pela um vaga. pequeno período também antes da franquia ali que dava pra poder vender até a própria vaga no Cebolão, né? Cebolão, No Academy, no no desafiante, no circuitão, que eu queria circuitão, chamar. Isso eu queria sim, lembrar, sim, circuitão. exato, Você exato. conseguia vender a vaga Sim, também. sim, era um potencial de negociação total, né? Até a gente entrou com a vaga da WP, eu acho que era na Foi época. WP, foi. A gente entrou na vaga deles, e isso que existe esse potencial, né? Você pode investir, não tem problema operar no vermelho, desde que você tenha um caminho de enxergar lá. Quando a gente estiver lá na frente, vai ser O que positivo pra assim, gente. porque, pô, quem até falando um pouco mais de negócio, que o Eric adora quando a gente fala de negócios aqui, né? Que é mais ou menos como uma startup faz. Exato. Eu aprendo no vermelho até que dá certo. Até que funciona. Então você tenta provar a sua teoria, provar que funciona, consegue uma classificação, consegue uma venda de jogador, consegue uma premiação, consegue a ida para um campeonato mundial, fecha um patrocínio. Isso são os gatilhos que vão provando que o negócio está dando certo, mesmo que ainda esteja no vermelho. Então eu vejo muitas equipes de esportes ainda, e a gente é uma delas, pelo menos, que a gente ainda está nesse momento, que a gente está provando nossa tese de negócio, de mercado, né? Que é desenvolver atletas de performance, que a gente consegue tanto negociar eles no futuro, quanto também melhorar a nossa performance, conseguir atrair isso mais audiência, mais torcida que acredita no que a gente faz e também conseguir posteriormente resultado, título, audiência, e aí isso retorna em patrocínio, em premiação, em N outras formas de receita, né? E aí não adianta, demora também. E demora, é um processo de pelo menos médio e longo prazo, né? Sim. Apesar de que o eSports ele é muito pautado no curto e médio prazo, né? Mais pro curto ainda O que por seria cima. o médio a longo prazo? De quanto tempo a gente tá falando? Mas depende do objetivo também, assim, eu enxergo o longo prazo nos esportes, né, porque se você fala de uma empresa grande, uma empresa tradicional, você vai falar longo prazo é 30 anos, é 15 anos, né, tipo uma coisa de 15 a 30 anos, vamos botar assim, médio 5 a 10, 5 a 15. Agora, nos esportes, eu vejo longo prazo pra gente, a gente tá lidando com um planejamento de 3 anos, falando em longo prazo. Tá. Lógico que isso falando tipo, de mais de performance esportiva e tudo mais, né, falando no médio prazo, a gente fala, até final do ano que vem, ou E, cara, metade. e depende muito do jogo também. Acho que como organização, beleza, mas como jogo tem jogo que, pô, você só tem como pensar a curto prazo. Você não sabe o dia de amanhã. O próprio CBLOL, ele é pautado em splits, né? Então, Sim. querendo ou não, a gente, como se dividisse cada split fosse um ano de um time de futebol. Então, o time de futebol planeja aquele ano. Então, ele Sim. vai planejar onde que ele quer chegar no Brasileirão, na Libertadores, na Copa do Brasil e tudo mais. A gente vai pautar, pô, o primeiro split do CBLOL, depois o segundo. Lógico, daí quando a gente olha pro longo prazo, é falando no segundo split do ano que vem, ou do outro ano. Então, esse é o longo prazo. Mas aí também tem... É complexo porque daí tem os objetivos daquele time, daquela modalidade que você falou, e tem os da organização, ou coisas mais de conceito da organização, que a gente tem objetivos também mais de longo prazo, que a gente fala de 5, 10 anos, como a gente enxerga, por exemplo, a organização no futuro, né? Então, Porque, por exemplo, a Liberty ela não depende da existência do League of Legends. Se surgir outro jogo, você vai para outro jogo, Exato. e por aí vai. Né? Mas aí o jogo pode acabar. Por exemplo, o Wild Rift, que planejou a longo prazo, morreu na praia. Exatamente. Né? E aí a gente fica também, por mais que a gente, por exemplo, não depende do LoL, o LoL é um pilar extremamente importante pra gente. Então, se o LoL sair de cena por algum motivo, ou a gente não tiver mais nosso spot lá, por exemplo, a gente fica olhar, pô, o que a gente vai fazer pra se reinventar como organização pra ainda fazer sentido no nosso modelo de negócio, né? Se tem outra modalidade que encaixa, se não encaixa, mas no fim do dia é muito isso. A gente tem essa liberdade de estar na modalidade. No caso do LoL é um pouco diferente porque a gente tem a vaga, a franquia é fechado. Mas, por exemplo, faz sentido a gente entrar no cenário do CS2? É de se avaliar, entendeu? Porque agora o cenário tá se formando, a gente vai vendo como é que vai acontecendo e tudo mais. Faz sentido manter no Valorant? Não é franquia, a gente não tem essa obrigatoriedade de ter a vaga, essa obrigação ali mesmo. Então, a gente pode decidir mais, optar efetivamente porque a gente considerar que faz mais sentido naquele momento, sabe? Aí, querendo ou não, é uma suposição. Não tem como ter certeza. Exatamente. Tudo acaba sendo risco, né? Qualquer modalidade que a gente vai é um investimento. Você acha que o formato de franquia do CBLOL te dá mais tranquilidade pra testar se o seu método realmente funciona, se é aquilo mesmo? Pô, Com certeza. pelo menos eu vou ter 3 anos aqui de franquia, eu tô pensando já nesse período de 3 anos, e eu vou testar se meu método realmente funciona nesse período. Com certeza. Se não chegar lá na frente, mudaremos. Sim, não só isso, como dá muito mais segurança pra gente conseguir fazer coisas a longo prazo pro time, para os jogadores, pensar em coisas de desenvolvimento a longo prazo, né? Que quando você tá num momento que você pode cair de um split pro outro, porque não é nem o fato de ser garantir a vaga naquele ano. É que no CBLOL anterior, quando não tinha franquia, caíam 2, né, se eu não me engano, Sim. ou poderiam até 2, né, porque daí o penúltimo Teve uma jogava época que com o caíam vice, 2, depois disputavam. virou um, certeza, o outro disputava. Então, assim, se você tem 4 meses só pra trabalhar e tem o risco de 20% de chance ali de cair, que é algo relevante, considerando esse pouco tempo, isso é arriscado. Se fosse algo tipo, 1, 2 anos ali, já te dá mais segurança. Mas agora, ter a franquia que dá essa segurança como negócio que a gente
pode ficar se reinventando, a gente pode testar, tipo, coisas novas, tanto a nível, tipo, de estrutura de jogadores, quanto método de treino, como filosofia de negócio como um todo, facilita muito, né? Lógico que também ele é bem... acaba sendo punitivo, né? Porque para uma construção de história de franquia, você ficar em último constantemente, ou ficar em penúltimo, ficar ali no top, no bot 2, 3... prejudica a imagem, né? Tipo, querendo ou não. Isso a gente tava enfrentando agora, a NTZ enfrentou até um pouco tempo atrás, só que quando você cai, normalmente você tá numa liga um pouco mais abaixo. E aí você tem mais chance de se reinventar, construir uma narrativa de subir e tudo mais. E você fica meio escondido também. Você fica escondido, você tem pessoal menos olha um audiência, tanto. você perde receita de patrocínio, você perde receita da liga, no caso. Então, é muito complicado. Então, a franquia pra organização, e eu acho que até pro cenário como um todo, considerando a escassez de organizações bem estruturadas no mercado, eu acho que é importante. Eu acho que é quase que essencial para o cenário continuar se mantendo em um alto nível, sabe? Sem ter picos de, putz, agora tem 10 organizações profissionais, daqui a pouco, putz, surgiu um mix, um grupo de amigos que subiu lá, que pro ecossistema esportivo ali, pra competição, não é tão valioso, né? E essa parada também que as pessoas falam um pouco que mudou, é que até a franquia chegar, cara, você via contrato de patrocinador de 4 meses, assim, 3 meses, coisa ridícula. Hoje em dia você vê de, tipo, 1 ano a 2, depende do que Fora o cara condições de contrato de jogadores também, né? Que os Também, jogadores podiam estar em condições extremamente precárias. Não são jogadores, o staff também. O Golf também já quer. deve Isso ter quando passado tinha por contrato muito... também, né? Às Exato. vezes nem tinha. Às Fo- vezes nem tinha contrato. Pensa a moradia, né? Uhum. Ficar, putz, onde tiver lugar aí, bota e, assim, acaba precarizando um pouco as condições de trabalho de todo mundo, né? Não tô nem só dizendo, tipo, de organização, mas de jogadores, de todo o cenário como um todo, né? Então, a franquia, querendo ou não, ela dá uma segurança para todo mundo investir em algo que ainda tá em crescimento, não tá bem estabelecido, né? Tipo, querendo ou não, os esportes, por mais que, putz, já é uma coisa que tá presente no nosso dia a dia, ainda assim, não é algo tão estável quanto se olha de fora e pensa, nossa, isso daí já é um mercado que, como o futebol, que é extremamente estável. O futebol, dificilmente você vai, a não ser que agora esses clubes grandes que acabam se endividando, não tem uma gestão muito profissional, o futebol tem muita receita. O mercado ele dificilmente para porque é muito nítido a exposição da marca, tem receita de jogador, então tem muitas formas das equipes se manterem. Os esportes ainda é algo novo, então ainda está se estruturando. Então, ter um cenário mais seguro para todo mundo é melhor para o desenvolvimento a longo prazo do ecossistema, E sabe? na minha visão, pelo menos assim, das franquias, parece que a gente tá começando a colher os frutos agora, assim. A gente começa a ver gestões mais profissionais, CT surgindo pra lá e pra cá, Exatamente. acomodações mais confortáveis, né, e tal. Que Até então... a própria Riot, né? Tipo, a estrutura de patrocínios que eles conseguem trazer, eles conseguem ter um calendário mais claro, que vai ter organizações também que vão agregar pro cenário, sabe? Então eles conseguem enxergar melhorias nesse sentido também, né? Então o A Academy gente também rodando. tava falando em off aqui, inclusive, vocês inauguraram um CT novo nesse mesmo bairro, né? Isso, é Barra Funda, né? Não sei, aqui a divisão de São Aham. Paulo eu nunca peguei Barra ainda direito Funda, até Barra onde que vai Funda, cada Barra bairro. Mas é aqui na Barra Funda, sim. Tá, vamos já falando de planejamento? Vamos falar um pouquinho do time de LoL. Legal. Como é que era... Eu queria começar. Posso começar? Ah, pode. Eu vou fazer. É porque o que ele falou antes foi muito interessante pra mim. Que o ideal da organização é trazer profissionalismo pro time, etc., e trabalhar como uma empresa séria e ter uma gestão empresarial. Eu acho que isso vocês conseguiram. Acho que eu nunca trabalhei em um time que tinha tanta estrutura. E isso eu posso afirmar com tranquilidade. Tinha fisioterapeuta, tinha médico, tinha nutricionista, a Fer, que era um anjo pra gente, ajudava muita gente também. Cara, refeição, tinha horário certo pra você entrar, pra você sair, pra fazer tudo que você precisava fazer ali dentro. Então, nesse nível da gestão, cara, zero pra falar da Liberty. Acho que vocês estão no caminho correto. Só que eu queria entender por que na sua visão, por que isso funcionou tão bem pro Valorant, por exemplo, que respondeu absurdamente bem a esse tipo de estímulo, e pro League of Legends não tão bem. Que, na minha opinião, a gente pegou 2 playoffs com o time principal, se eu não me engano, com o Kalec, e no Academy a gente ficou de fora de um, mas nos outros a gente também pegou playoffs. Então, por que isso funcionou tão bem pro Valorant, mas pro League of Legends a gente não conseguiu traduzir esses resultados? Legal, boa pergunta. Água pra ele. Olha, assim, falando primeiro do primeiro ponto, eu fico muito feliz de ter esse feedback que, cara, a gente tinha uma estrutura profissional, que você não tem nada a reclamar, que era algo muito, muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu, como gestor, eu olho e eu vejo muita coisa que a gente falha ainda. Que eu acho que, putz, lógico que a gente consegue agregar muito com os profissionais de saúde, com essa estrutura de horário de treinos, mas a gente tem muita coisa a melhorar no nosso dia a dia de, putz, organização dos treinos, de calendário competitivo, de comunicação interna, de coisas que eu ainda enxergo que tem muito a melhorar. Mas só de ter esse feedback que a gente
já tá bem estruturado nesse sentido, já para mim é muito valioso a nível de organização e é algo que a gente nunca vai chegar um momento que a gente vai falar assim, pô, a gente tem a estrutura, a metodologia perfeita, a gente sabe exatamente como fazer, a gente tá perfeito, não precisamos mais se acomodar nesse sentido. Uhum. Alta performance, alto desempenho é algo que a gente tem que estar constantemente fazendo, melhorando, analisando o resultado, aprimorando, e é algo que vai estar rotativo, porque depois que você chega lá no topo, é ainda mais difícil se manter, né? Você sempre tem que estar trabalhando ainda mais para se manter. E aí, com relação a essa parte de putz, funciona para uns, funciona para outros, não funciona tão bem para outros, eu acho que tem alguns fatores. Eu acho que existe um pouco de questão de maturidade de cenário de FPS, principalmente do Valorant, que foram jogadores que vieram do CS, de outras modalidades ali de FPS, e que eles já têm, principalmente a questão de idade, a maturidade que eu falo não só de experiência competitiva, mas maturidade como pessoas. São pessoas que vieram às vezes, outros trabalhavam em outros trabalhos tradicionais. Vivência mesmo, né? Vivência, de entender como Outro funciona a background vida, da né? vida também. Às vezes Exatamente. é um pessoal um pouco mais pobre e tal, que teve oportunidade ali no jogo, Exato. trabalhou com outras coisas na vida, então faz muita diferença mesmo. E aí consegui entender, putz, eu tinha jogador lá, não lembro, acho que era o Missen, que, pô, trabalhava imposto. Então ele olhava e falava assim, cara, tipo, pô, trabalhar aqui com essa estrutura, ter isso aqui, ele valorizava Dá mais muito esse valor, tipo de coisa. Uhum. Então, ter essa maturidade de perceber que a vida não é só o Twitter e o LoL, que é muita coisa que o LoL tem, eu acho que ajuda muito nesse sentido, de ter essa preocupação um pouco maior, mas também não vou dizer que no Valorant era só flores, que todo mundo seguia super bem, super Nenhum certinho. jogo é, inclusive, já deixo Não, claro não aí. tem como, não é né? nem especialidade do Valorant, nenhum jogo é. E assim, mas funcionou melhor pra eles, é inegável, né? Eu acho que isso é um fator que influencia muito e eles estarem um pouco mais abertos para coisas novas, de putz, estruturas de treino e tudo mais, o que a gente fazia. Do contrário, no LoL, a gente percebe que no LoL existe muito... Parece questões dogmáticas, assim, tipo, isso tem que ser feito dessa forma por causa disso, e não tem jeito. O LoL não tem como fazer o tático porque não tem uma ferramenta de treino como tem o CS e coisa. Pô, beleza, não tem nenhuma outra solução? Tem mais nada que a gente possa fazer? Não tem. A cabeça é muito fechada para aquilo. Solo kill é horrível de jogar, mas tem que jogar. Mas tem que jogar 20. Mas é horrível, eu odeio, eu passo nervoso, eu vou lá, não é produtivo, eu xingo os outros, fico com raiva, mas eu tenho que jogar X solo kill. Será que, tipo, não tem nada que dá pra fazer isso daí de maneira diferente? Putz, quando foi o in-house. Porra, não dá pra fazer o in-house isso de uma maneira Todo melhor? mundo falava que era melhor, mas sumiu. Exato. Por quê? Porque não tem consistência. Os jogadores ainda têm muito uma mentalidade. E aí, putz, é muito complicado trabalhar com jogador de LoL, essa que é a grande verdade. O Galp sabe muito bem como é isso. Mas eu sinto que é uma teimosia, tem muitas questões dogmáticas que a galera não quer olhar pro lado e pensar, pô, não dá pra gente fazer diferente. E aí entra um pouco naquilo que a gente tava conversando um pouco em off também. É muito frenético, principalmente durante o competitivo. É tipo assim, tem jogo ali, aí vai ter aqueles momentos de pico de frustração que o cara vai querer ficar jogando solo kill mais, mesmo que ele não tá sendo produtivo, vai querer jogar screen, vai querer testar limite do campeão, porque ele quer mostrar que ele é melhor que o outro cara do outro lado da lane, mas pro contexto de time, pro conceito que tava querendo ser trabalhado naquela partida não vai funcionar. Mas no fim do dia, é difícil mexer nessa estrutura core do treinamento durante a competição. Porque no fim do dia, o pessoal pode falar o que falar, jogador X não tá com vontade de jogar, o time não tá com vontade, não querem ganhar. Os caras ali, eles têm um ego muito grande e eles querem ganhar a qualquer custo. Só que eles são teimosos em insistir em fazer a mesma coisa toda semana, todo dia e esperar um resultado diferente. Isso é algo muito impregnado no LoL. Isso é muito difícil de tirar. E isso é algo muito forte que, principalmente depois de algumas reavaliações internas que a gente quer fazer, é algo que a gente quer mudar isso de alguma forma, né? A gente não acredita que vai mudar da água pro vinho, a gente não vai conseguir, putz, agora a gente vai treinar, mudar completa, revolucionar as metodologias de treinamento de League of Legends e agora a gente vai ficar no topo, longe disso. A gente tá bem consciente de que qualquer microganho que a gente tiver, qualquer melhoria que a gente conseguir fazer, que seja na periodização de treino do time de LoL, a gente já quer implementando pra gente colher esses resultados, sabe? Mas eu enxergo, respondendo aí, voltando na dúvida, eu acho que é essa questão de maturidade e essa questão de cultura da modalidade, que tem essas coisas muito impregnadas, sabe? Eu concordo, eu tô te pedindo essa opinião porque eu sinto que a gente divide algumas coisas que a gente concorda aí. Eu acho que tem algumas coisas que eu concordo com você, principalmente em relação ao que vocês fazem para tentar sair um pouco desses dogmas da modalidade. Como você falou, pô, eu não quero jogar solo kill. Será que não tem nada que eu possa fazer? Será que não tem outro jeito de evoluir? Por exemplo, o Dr. Ricardo, com frequência, ia na nossa sala e fazia os exercícios de reflexo conosco. Ele, literalmente, ele gravava todos os resultados dos meninos, etc. Então, eu entendo que a proposta da Liberty é de, cara, tem que ter um jeito de fazer diferente. Não pode ser desse jeito aqui para sempre, porque
não é possível. Não é saudável, Não é não saudável. faz sentido. Sim, né? não faz sentido. Então eu entendo o que vocês estão querendo fazer. Ao mesmo tempo, eu também sinto, tendo trabalhado lá dentro, que às vezes vocês tentam, com tanta intensidade, mudar as formas de trabalhar, que isso impacta na maneira como o Dogma é trabalhado atualmente. Então, a curto prazo, Sim. impacta negativamente. Sim. Por que eu tô dizendo isso? Porque, por exemplo, a rotina dos meninos já era pegada. O que acontece lá fora que a gente tem informação de times coreanos, chineses, etc. Cara, muito volume de jogo, muita solo kill, porque a solo kill deles é obviamente muito melhor. O problema que você falou realmente existe. Mas muito volume de jogo. Jogo. A presença de psicólogos é praticamente novidade. Quem tem psicologia lá é vanguarda. Uhum. Tá descobrindo agora esse mercado. Mas eles são muito bem sucedidos nesse modelo de League of Legends que eles jogam. Total. Então, pra ganhar agora, a curto prazo, você precisa meio que trabalhar na linha que já foi estabelecida. Mas eu também entendo a filosofia de vocês de, pô, em 3 anos a gente quer tentar mudar isso. Sim. É mais ou menos assim que vocês Não, enxergam? eu concordo plenamente que na nossa abordagem, da maneira que era feita, e principalmente no momento que era feita, que é durante as competições, ela acaba sendo muito complicada. Sim. E a gente não tinha um momento que a gente conseguia parar antes de começar a competição. Vamos revisitar algumas coisas, vamos revisitar como a gente faz e depois aplicar já. Beleza, revisitamos isso, dá pra fazer desse jeito. Beleza, vamos aplicar isso durante a competição. A gente acabava muito tentando abordar de uma forma de durante a competição, Sim. quando o jogador tá lá querendo ganhar e tá acostumado a fazer aquele jeito, putz, vamos fazer de um outro caminho? Isso criava uma problemática, uma Sim. barreira ainda maior. Concordo. Então, essa abordagem, a gente tá muito em concordância que ela é muito evidente e que nitidamente não trouxe resultado, né? Uhum. Então, a gente não conseguiu, fazendo isso, ter um resultado positivo de performance no curto e nem no médio prazo. A gente não conseguiu, falando no médio prazo aí, colocando 2, 3 splits, né? Então, a gente tem total essa concordância. E esse ponto que você trouxe muito desse comparativo com a Coreia é algo que eu enxergo que é interessante e, ao mesmo tempo, tem que entender, beleza, por que lá funciona? Será que a gente replicar exatamente a maneira que eles fazem aqui no Brasil vai funcionar? Porque a gente vê eles fazendo, buscando esse volume de jogo. A gente vê jogadores que querem ficar jogando até de madrugada, querem ficar jogando muito, e ainda assim não consegue ter essa virada de performance. Porque eu não acho que, em vez de fazer aquele volume de jogo que eles têm lá, vão fazer menos pela metade e isso vai resolver os problemas de uma hora para outra. Eu acho que a gente entender, beleza, como que ele joga solo kill nesse volume, como que ele joga screen nesse volume e ainda tira proveito. Porque o que a gente fez do nosso lado ali de algumas pesquisas agora, depois do split, com a conversa com alguns jogadores, a gente percebeu o seguinte, beleza, tem que jogar, mas a gente via que o quarto, quinto jogo de blocos screen, quando era MD5, eles eram muito pouco produtivos. Sempre ruim. É muito ruim. E é ruim dos dois lados. Os dois times sentem que é ruim. E todo mundo continua fazendo. Pô, mas tô dizendo que jogar 5 jogos no dia é muito e que vai ser ruim? Não é exatamente isso. E esse é um grande ponto que eu tento falar pra todo mundo lá dentro. Pô, eu fico indignado não porque vocês fazem errado e eu tô falando do jeito de fazer certo. Tô falando que vocês fazem errado, vocês percebem que tá errado, vocês acham ruim, mas vocês não fazem nada diferente. Entendeu? E aí, também fazendo um pouco de defesa deles, é porque não tem tempo, porque é muito frenético durante aquele split, depois tem 3 meses de férias. E outras dificuldades é que tipo, você depende dos outros pra Dos treinar. outros, total. Você não consegue total. treinar sozinho. Exatamente. Você não consegue pegar o seu time Academy, o seu time principal, entra na ferramenta de treino, vamos treinar Vamos fazer. Baron Control 25 vezes seguidas. Sim, Não exatamente. existe isso. Você Isso é depende da Loud, do fluxo de outros times pra treinar. Sim, e depende. E isso é complexo também, porque quando a gente fala num time indo treinar, a gente pensa assim, pô, eles estão indo treinar. O que eles estão indo treinar? É um conceito. Vamos jogar comp de poke, vamos jogar comp de engage, vamos fazer alguma coisa ali, ou vamos treinar o conceito de vamos entrar no Baron com atrás, ou atrasado. Enfim, tem algum conceito que é importante ser trabalhado ali dentro, numa rotação, alguma coisa ali, e o draft em si. Só que entra no jogo, o jogador quer ganhar aquele jogo. Ele tem ainda muita mentalidade de ganhar o jogo. E às vezes é muito melhor você perder um jogo tentando trabalhar aquele conceito com unissono e aprender algo disso. Só que tem um pior ainda que, beleza, a gente vai com essa proposta de treinar esse conceito. Só que outro time às vezes tá com uma proposta de ganhar. Tipo, muito. E tudo bem, porque é o treino deles, é a ideia deles que naquele momento talvez pode ser, vão ter treinos que vão ser pra gente ganhar, pra gente dar o nosso máximo pra ganhar o jogo, pra simular uma partida de campeonato. E esse contraste de objetivos aí no jogo impacta muito no que até é retirado de análise disso. Pô, a gente perdeu um jogo. É o que a gente tava falando ali antes, de, pô, a gente ganhava todos os treinos. Mas beleza, a gente ganhava o treino contra a Loud na época do Valorant. Pô, a gente tá ganhando contra o treino da Loud, vamos com confiança pro campeonato. Mas vai que naquele treino,
Olha lá, O foco deles, eles estavam testando outra treinando coisa. uma comp Sim. diferente, treinando, vamos focar só na execução desse bombe aqui, vamos treinar isso. E a gente, nossa, é loud, vamos tentar ganhar, vamos tentar ganhar. E às vezes isso cria uma falsa ilusão de que o que você tá fazendo tá funcionando. E então isso é muito complexo, porque falta ainda uma gestão do que está sendo feito no treino de fato, o que está sendo buscando. E aí, voltando nessa questão da Coreia, eu conversando com os jogadores, eles falam, nossa, mas eles jogam muito lá, tem que ficar jogando, tem que ficar jogando, tem que ficar jogando, é isso que faz diferença, mas aí a gente olha pra cá, os nossos jogadores não conseguem ter esse nível de intensidade. Aí eu vou ver os caras jogando solo kill aqui, às vezes eu dou umas passadas lá na sala, né? Aí eles estão lá, estão jogando solo kill. Só que daí eles morreram, dão alt tab, Twitter, começa a scrollar no Twitter. Olha o WhatsApp. Isso não é treino, cara. Isso aí ninguém vai me vender a ideia de que, tipo, isso daí o cara tá treinando e é a mesma coisa do que o coreano lá jogar 10 jogos de solo kill seguida, no qual ele vai estar lá, tipo, focadaço. Tipo, tentando fazer uma coisa certa. Então eu acho que é muito difícil. A galera olha pro que eles fazem, quer replicar igual o que eles fazem, sem considerar os aspectos culturais que aqui são diferentes. São de fato diferentes. E tanto a nível de profissionalismo, de cobrança lá, da mesma forma que eles não têm. Eles têm mais liberdade para fazer as coisas do jeito deles e, tipo, jogar muito. Eles têm uma cobrança absurda a nível de resultado e desempenho lá, tipo, muito E é maior. cultural também, que vem dos pais, Culturalmente, desde exato. criança, então não é só no jogo em si, né? Então é muito difícil fazer isso daí, né? De fazer só essa aplicação. E aí, só acrescentando um fato interessante dessa conversa que a gente teve, a gente fez uma pesquisa para falar. A pergunta era: o quanto impactante o quão importante você acha que é essa atividade para o desenvolvimento de um time de esporte competitivo? E lá a gente listou: screen, review, 1v1, 2v2, análise de VOD, draft, atividade física, psicólogo, tudo isso a gente listou lá, umas 15 atividades que podem ser feitas num time de esportes, e perguntou para eles para avaliar de 1 como menos importante, pouco importante, e 5 como muito importante. É muito engraçado que eles colocam quase tudo no muito importante. Quase tudo é muito importante. Então, atividade física é muito importante, sono é muito importante, alimentação é muito importante, solo kill é muito importante, screen é muito importante. Só que você vai ver na prática, Não faz. é screen, solo kill, screen. Aí vai fazer o VOD review, vai ter, tipo, o draft, vai ter coisa assim. Mas, tipo, é muito frenético que o pessoal enxerga que tem muita coisa importante também, que é pra isso, só que não consegue encaixar nessa rotina de treino. E é esse que tá o grande desafio que a gente tem que fazer. Tipo, como que a gente consegue encaixar todas essas atividades que são importantes, encaixar isso dentro do time e fazer com que eles performem bem. Durante a competição, como você falou, Impossível. realmente é muito complicado. E essa era a minha maior crítica em relação ao jeito como vocês trabalhavam. Querer fazer muito e resolver naquele momento, né? Sim. Trocar o pneu com o carro andando, né? Exato. Mas bem é isso. exatamente isso. Porque, tipo assim, mano, a gente tem que tentar fazer de jeito diferente, mas agora não dá. Sim. Mas tô no meio do bagulho aqui. Rapidão, entendeu? Sim. Era mais ou menos Mãe, a não tem sensação que eu pausa tinha. online, tá ligado? É quase isso, né? E aí, agora, a gente sempre tinha o desafio também de, pegar 3 meses de férias depois sem calendário do LoL. Pô, como é que a gente vai Isso aí tentar é em outros legal. momentos, tá ligado? Porque. Só que daí agora a gente inventou, que não é nada absurdo, mas a gente vai fazer uma coisa diferente. Não dá pra abrir 100% ainda, mas a gente vai fazer um momento nessa off-season que vai ser pra fazer coisas diferentes. E testar sem estar pressão de campeonatos. Uma readaptação, assim. Né? E vamos testar, vamos treinar, vamos simular coisas. Só que aí tem uma problemática muito grande. Que a gente depende de certas pessoas, que são os pro players. Sim. A gente depende muito do comprometimento deles. E pegar também eles agora, esses jogadores, no momento que é normalmente, culturalmente, de férias pra eles, e agora trazer isso pra um ambiente que, não, você não tá treinando de maneira intensiva, testando coisas novas, desse formato, e a gente quer ver o que vai dar. E ter eles comprometidos nesse período é o nosso desafio agora, que a gente vai testar e ver como é que vai ser. Aí eu já sou extremista já. E não quer pegar outro. Não quer. Tem que... Pois é, tem que mas ser alguém daí que a gente tá Tem que falando... ser alguém que queira. Olha os Jogador times de contratado. CBLOL, olha os times de CBLOL hoje em dia. Quem são os jogadores que Que estão querem. de alto nível? E quantos deles, tipo, são os mesmos? É difícil ter um Sim, pool sim. grande pra gente conseguir fazer isso A sem gente fala perder muito qualidade, né? É difícil, não tem jogador pra todo mundo. Gostaria de falar isso agora. Exatamente. Vamos falar disso agora? Porque a gente conversa muito aqui nesse Sim. estúdio e esse assunto repete Recorrente. sempre. E a gente deu uma olhada assim no roster do CBLOL, falei, cara, não tem como todos os times competirem pelo título. Impossível. Não A gente até tem. falou junto. É. Sim. Não tem jeito, não tem jogador pra isso. Sim. Então- Com o cenário atual. É. É isso que é o grande Por isso é que dificultador, muitos né? times tentam desenvolver jogadores. Sim. Que é o desafio, que é o grande dificultador, né? Porque a solução real mesmo é ou você banca e pode ser um desastre, como por exemplo, na minha opinião, foi o que aconteceu com o Flux. Pra mim foi desastroso o que Sim, aconteceu lá. desastroso. E não dá retorno nenhum. Ou você tenta desenvolver, tenta encontrar uma base, tenta dar tempo para essa base se desenvolver. Se você tentar, com um orçamento menor, disputar com esses caras que têm muito poder financeiro,
você não vai conseguir trazer os É talentos muito que você complicado. precisa. Então você precisa tentar apostar em jogadores novos. Eu queria que você desse a sua opinião a respeito de como um time que não tem, tipo, o maior poder financeiro do CBLOL. Porque eu conheço vocês, trabalhei lá. Cara, vocês são muito organizadinhos, tudo é rígido. O pessoal acha que porque vocês têm bons patrocinadores, tipo assim, é dinheiro rola solto. Mano, cara, é tudo Gostaria. organizado, com destino, Certo. com função, certo? Gestão empresarial, como você falou. Então, como um time que não tem o maior poderio financeiro do CBLOL pode montar um roster que esteja apto a disputar o título? Eu acho que não dá, essa é a verdade. Montar um time para disputar o título sem ter recurso, eu acho que é impossível. Agora, o que dá para ser feito, né? Que daí é o que a gente está tentando fazer. É desenvolver alguma forma de ter uma metodologia, de ter algo interno da organização que seja o diferencial da organização, que a gente consiga montar um time que também não vai ter as estrelas, os experientes que estão desempenhando a melhor forma possível, mas que a gente consiga colocar eles em conjunto, desenvolver eles por meio de determinadas ferramentas de treino, metodologias, rotinas de treino, periodização, conseguir desenvolver eles para ser um time competitivo. É muito difícil. É tipo, não é algo nem que eu consigo falar para você, a gente já sabe como fazer, ou a gente sabe exatamente para onde a gente tá indo. A gente vai, a grande verdade é, a gente tá tentando descobrir, e a gente tá tentando descobrir isso nos últimos 4 anos. Por abordagens erradas que a gente já aprendeu. Então, é muita questão, tipo, tentar olhar, errar, aprender, revisar e ir melhorando, sabe? Eu acho que esse é o grande formato. Mas eu não enxergo nesse momento, com o cenário atual que a gente tem, uma forma de, com pouco recurso, montar um time para disputar título, assim. Porque a gente já viu que também, pô, aquela solução que até um tempo funcionava muito bem, que é, pega 3 brasileiros bons, bota 2 coreanos, bota um coach coreano e isso vai dar resultado, também não é garantido. Isso é muito... Nunca foi. E nunca foi, mas era algo que funcionava Pelo menos pra em disputar. tapar buraco, Pra pra disputar lá, pra ter um cara que vai estar desempenhando, pra tampar um buraco numa posição que não conseguiu achar no mercado. Então, isso eu também nunca vi como uma solução pra gente, né? Então, eu acho que isso não só como time com menos recursos querendo disputar título é o caminho, mas também como empresa, como organização. Não é sustentável, pelo menos pra gente ou pra outras equipes que não têm uma fanbase como a da Loud, da PEN, pegar e montar times extremamente caros sempre. Você pode ter um jogador que você vai formando, ele vai crescendo dentro da organização, você vai valorizando ele, você vai dando aumento porque ele tá desempenhando um papel bom e tudo mais, mas vai chegar um limite, você não vai conseguir sustentar porque a gente não consegue ter essa estrutura financeira. É muito... Essa questão de lá fora, principalmente o caso da Sentinels é um exemplo disso, né? Os caras vêm os investidores, principalmente, vêm com um apetite financeiro muito grande de ter o time campeão, montar o time campeão. Como é que resolve isso? Tá com um monte de dinheiro ali, pega os melhores jogadores que estão desempenhando melhor, coloca eles junto e isso tem que dar certo. Nem sempre dá. A Sentinels também é mais um caso desse. Então a gente percebe que isso acaba impactando de maneira negativa também o cenário, ainda mais num cenário que é muito startup ainda dos times. Poucos deles têm uma estrutura consolidada. E eu falei, por exemplo, eu cito muito bem Loud nesse caso, mas tem, por exemplo, Fúria também, Red consegue fazer isso também, de eles terem modelos de negócio que eles conseguem bancar super salários assim, pela coisa que eles têm. Eu não acho errado de maneira alguma, sabe? Tipo, eles têm condições disso, faz total sentido para eles montarem. Mas se eles ficarem única e exclusivamente dependentes de ter que estar sempre renovando talentos, pagando os mais caros, uma hora não vai ser mais sustentável ou uma hora não vai mais funcionar. Mas até a Fúria deu uma recuadinha a respeito dessa Sim, filosofia sim. nesse split, né? Montaram Cara, um time eu com novatos. tenho uma linha de raciocínio que eu queria chegar, pra poder chegar até um assunto que eu quero chegar. E aí queria te perguntar primeiro que você tá falando de planejamento. Qual que era o planejamento de vocês nesse ano pro LoL? Tipo, onde vocês queriam chegar? Tipo, realisticamente falando, que eu acho que vocês não colocar, vamos ser campeões, né? Então, até onde vocês vão chegar e qual que é o balanço que você faz do que foi feito? Tá, desde o ano passado, eu acabei me afastando um pouco de direcionamento que eu podia dar para a equipe esportiva, né? A Marina sempre é a nossa diretora de esportes, né? Então ela ficava à frente dessa parte, mas sempre que eu dava um direcionamento, tipo, de orçamento, de onde a gente quer chegar, o que a gente pode fazer. E no final do ano passado para cá, agora para cá não, vou botar até março do ano, eu acabei ficando muito distante da parte esportiva. Eu não consegui dar um direcionamento claro para ela, não consegui alinhar esses valores que a gente sempre falou ali sobre a parte esportiva e tudo mais que eu comentei logo no início, pra gente aplicar isso no time. Porque eu tava muito mais resolvendo alguns problemas nossos para a gente conseguir entregar o CT que a gente conseguiu entregar agora. Então eu acabei me afastando muito dessa área e a gente não conseguiu refletir um pouco da nossa filosofia. Mas a nossa ideia nesse ano era ter um time para disputar playoff durante o ano todo. E a gente conseguiu ter isso no primeiro ano até um determinado momento, até onde a gente não conseguiu mais. A gente montou um time mais fraco a nível de nome, se a gente for falar do primeiro split, e a gente começou muito bem. A gente fez uma pré-temporada boa, a gente começou a treinar mais cedo que os outros times, isso repercutiu no nosso resultado de início, mas a gente não conseguiu ali dentro durante o split
reinventar essa galera, por N fatores, né? A gente teve problemas estruturais de mudança, então a gente estava no meio da mudança, tentando fazer coisas, pensando mais. A gente não conseguia resolver alguns problemas estruturais que a gente tinha no Office antigo, porque, putz, não faz sentido a gente investir nesse Office antigo agora um recurso para mudar uma estrutura aqui, sendo que a gente vai mudar daqui a 2 meses. Então a gente estava num momento muito complicado a nível de... a gente não estava rodando 100% fluido. A gente estava com muitos entraves ali. Então, isso dificultou muito essa manutenção desse time no longo prazo, porque acabou eles ficando exaustos, a gente não conseguia trazer formas de descompressão do time como um todo para eles desempenharem melhor. E na janela do segundo split, a nossa tentativa foi, putz, vamos trazer um pouco de experiência que a gente sentiu falta no primeiro pra gente ter um resultado de curto prazo. Ali foi tudo curto prazo, que hoje eu olho, não sei se foi o melhor caminho de se fazer. Eventualmente podia ter ido para um outro caminho, que poderia ter feito mais sentido a nível de, putz, vamos continuar nessa linha de pensamento, desenvolvendo eles ali, só que também teve muitas coisas que foram desgastadas ali no meio. Mas tem uma coisa que eu falei até internamente, que a gente ficou muito avaliando o que a gente fez. Pô, fez sentido? Não fez? Isso conversando com a staff, conversando com até a parte de gestão ali, a gente olha e fala assim, pô, agora é muito fácil olhar o resultado e falar assim, putz, erramos, fizemos coisa errada. Agora, se a gente falar assim, não vamos fazer nada, e tivesse o mesmo resultado, que não dá pra saber, tirando os videntes de Twitter que vão falar que, tipo, não, eu sabia, era só... eu ia levar crítica também. Então, o que a gente tem que avaliar não é o resultado, é as tomadas de decisões que a gente fez de acordo com o que a gente tem como filosofia. E ali a gente errou. Eu não digo que o que foi errado foi as contratações especificamente que a gente fez ou o fato de ter algum tipo de mudança. É essas mudanças, ou essa mudança especificamente de estar mexendo no meio do split, buscando algo para imediatismo, não conferem, não faz sentido com a nossa filosofia. Então, o erro foi desgarrar da nossa filosofia e não a mudança em si. Então, isso que é importante a gente tirar dessa análise, sabe? Quem que faz as contratações hoje? Que bate o martelo, esse jogador vai vir? Normalmente eu e a Marina, a gente tá em conversa assim. Só pra saber se a pergunta faz sentido, tá sim, ligado? não, mas antigamente a gente fazia... Antigamente não, até sempre foi basicamente assim, a gente sempre deu muita autonomia pra staff, né? A gente sempre passava, tipo assim, pô, a decisão é de vocês. Tipo, fala o que vocês querem, o que precisa pra melhorar, a gente vai avaliar a nossa capacidade financeira, de negociação, de momento de mercado. A gente vai observar e entender, putz, tem oportunidades aqui, a gente consegue contratar esse jogador, quais são os melhores jogadores que vocês queriam pra essa posição, mas a gente não consegue garantir que a gente vai ter. Tanto é que, no caso, na época que a gente ficou disputando o time que era o FNB, que era o Ranger, que acabou indo pra Fúria, que teve toda aquela negociação, o direcionamento era esse, conseguir aqueles jogadores lá. A gente foi até o fim, mas chegou um momento que a gente falou, pô, não conseguimos, não conseguiram. Eles optaram por não fechar com a gente com a proposta que a gente tinha. Então, a gente define em conjunto, né, a parte técnica a gente não consegue trazer muito, de maneira muito forte, porque não é o meu forte, não é o forte da Marina, o conhecimento técnico de jogo, mas a gente define a parte de orçamento. Beleza, a gente vai fazer esse investimento, tá alinhado com o que vocês querem, então a gente faz. Ou a gente não consegue, no caso. Entendi. E aquela decisão de colocar o Academy pra jogar, partiu de quem? Como é que foi? Como é que surgiu essa ideia? Essa, eu acho que foi 100% minha. Foi algo muito... Eu já tinha conversado com a Lox no momento que a gente estava já ruim de tabela, né? Que a gente já estava perdendo alguns jogos seguidos, a gente estava com pouca chance de playoff. Falei assim, pô, Lox, dá pra gente dar oportunidade? Pô, a gente tá com chances limitadas. Vamos fazer alguma mudança? Vamos dar pelo menos experiência pro nosso time Academy, dos que não tem ainda? E ele falou, putz, dá pra gente fazer, mas eu preferi esperar a gente não ter nenhuma chance. No final de semana que a gente perdeu pra Kabum, se eu não me engano, no domingo, foi o que definiu que matematicamente a gente já não tinha mais chance de classificação pro playoff. Então, logo na segunda ou na terça, eu já defini que, pô, vamos fazer essa mudança, porque não tem por que a gente fazer isso. A gente manter um time que, putz, não tem mais chances. E a gente tem um time aqui que tem potencial de crescimento. Eu acho que é, no mínimo, justo a gente, falando da nossa filosofia, dar essa oportunidade para eles desempenharem lá no CBLOL, ter essa experiência, né? Então, esse foi uma decisão que partiu mais de mim, sendo que eu já tinha conversado um pouco com a Lox sobre essa, porque eu já queria até ter feito antes algumas mudanças, mas a gente acabou... Do momento que não teve mais chance, vamos virar a chave, vamos... E manter o time como um todo. Porque a ideia não era, vamos dar uma experiência e tudo mais para um ou outro. Era assim, vamos dar experiência de palco pro time para já preparar eles, inclusive para amanhã eles jogarem no Academy, nos playoffs, que vai ser presencial, ter essa base mais estruturada. E hoje, olhando, você acha que foi uma decisão acertada? 100%. Eu acho que... Também acha, né? Também acho. Eu não vejo problema legal. Eu já acho que... tinha perdido o split ali, não tinha mais o que disputar. Exato. Os moleques jogaram contra Red, Loud, Pain. Tiveram uma experiência legal demais. Pegaram jogos difíceis pra E caramba. foi algo difícil que a gente tem, e é muito complicado para jogador, e eu entendo isso, eu até admiro de certa forma. É muito difícil eu chegar e falar para os 5 moleques, falar assim, pessoal, vocês não estão aqui para ganhar. Vocês estão aqui para pegar experiência, estão aqui para se divertir, para tentar dar o melhor de vocês e sair e de boa. Mas é nítido, eles entravam lá, saíam frustrados porque perderam, mesmo jogando contra a Loud, contra a Red, contra a PEN, eles jogaram também. Então, assim,
é complicado inserir isso na cabeça deles, mas a gente tentou fazer uma boa preparação com a nossa psicóloga, conversando com eles insistivamente, falando assim, pra não eles levarem isso pra um lado que, tipo, nossa, perdemos, somos horríveis, não ficar frustrado, como é costumeiro acontecer. Cara, vocês estão num espaço que vocês estão sendo jogados ali de um dia pro outro, vocês não vão ter nem tempo de preparação pra isso, porque eles saíram, eu comuniquei pra eles isso na terça-noite depois do jogo deles do Academy, e eles iam jogar no sábado já. Então, foi algo, pra staff eu já tinha comunicado um pouco antes, mas pra eles eu comuniquei naquele momento, e então eles teriam pouco tempo, então era mais pra realmente dar essa experiência, né? E é uma decisão difícil, porque você também teve que falar pro jogador do CBLOL, ó, a chance de vocês acabou, agora vai a chance dos moleques. Foi. Do meu lado, quando eu tomar a decisão, foi, beleza, comuniquei o pessoal, principalmente da parte gerencial que a gente ia fazer isso, aí começam as preocupações, né? Então, putz, vai ter que comunicar pros jogadores. Como que eles vão reagir? Como que a comunidade vai receber isso? Como que os comentaristas vão falar? O que vocês vão falar da imprensa? Como que isso vai ser percebido? Porque gera um monte de ponto de atenção que pode eventualmente ser uma gestão de crise, né? Mas eu falei, cara, vamos olhar pro que a gente tá fazendo. Tá alinhado com a nossa filosofia? É uma decisão que a gente considera que é certo? A gente tá fazendo algo que é eticamente errado de alguma forma? Não, então por que não fazer? Ah, mas alguém pode entender errado. Eu falei assim, tá bom, aí a gente não consegue controlar, vamos focar no que a gente consegue controlar, que é essa tomada de decisão. A gente não consegue controlar como alguém vai perceber isso, ou alguém vai entender isso, e muito menos como os jogadores vão reagir. Mas a gente teve a conversa com os jogadores, e é um baque difícil, porque é algo que não acontece, assim, normalmente, né? Não acontece mesmo. E assim, no geral, foi uma recepção muito positiva, acho, né? Da comunidade, dos comentaristas, todo mundo, assim. Mais ou menos. Sabe por quê? Eu senti, eu não vi muita coisa ruim sobre A não. parte do Academy jogar o CBLOL foi super positiva. Mas pros outros moleques que desceram O foi ruim. time principal que desceu e perdeu no Academy, E a gente bateu também. aí você falou da gestão de crise. Sim. Não, eu bati merecidamente, tá, Samuel? Não, Porque lógico. foi um planejamento pra disputar playoff no CBLOL, que era o Sem planejamento dúvida. de vocês. E chegar Caiu a pra perder no Academy e perdeu pro time de Academy. Sim. Realmente é inaceitável. Total. E é muito uma preocupação que a gente tava tendo, assim, eu vi um comentário que me marcou muito quando a gente fez isso. Alguém falando assim, nossa, olha a posição que vocês vão colocar o pessoal do CBLOL, se eles perdem lá. A gente não tá colocando ninguém em posição nenhuma. A gente tá fazendo uma troca de jogadores profissionais que são pagos pra performar, estavam num time, a gente colocou eles numa outra competição, eles estão sendo pagos da mesma forma pra ser performar, a gente não tá colocando eles em posição de risco nenhum. Se eles perderem ou ganharem, é mérito e demérito deles. Então, assim, é algo que... só que tem alguns outros fatores, né? Eu não vou dizer que, tipo, eles são inferiores do Academy. Muito pelo contrário, porque eles ganharam 3-1. Depois. Só que o que impacta ali? Putz, como que eles levam o jogo naquele momento? Mas, e já adiantando, todos eles queriam ganhar aquele jogo que eles perderam, tá? Não era algo, tipo assim, que, estamos de boa. A carreira tá em jogo. Mas, ao mesmo tempo, tipo, quando a gente faz a avaliação do nosso lado, eu tava avaliando muito menos o resultado que eles estavam tendo ali e mais de como eles reagiam à situação. Tipo, se eles estavam levando o treino a sério, se eles continuaram desempenhando bem. E, inclusive, a gente teve um feedback muito positivo da comissão técnica e dos jogadores, pelo que a comissão técnica falou, foi que o seguinte: a gente conseguiu, treinando contra a Academy, jogando contra a Academy, notar, perceber muito mais problemas do que a gente fazia quando a gente jogava CBLOL. Problemas dentro do time. Por exemplo, no CBLOL, a gente treinava os jogos, uma lane ganhava, uma lane era mais equilibrada, outra perdia, e aí chegava no mid-game era mais equilibrado. Quando chegava no Academy, normalmente eles ganhavam todas as lanes. Saíam à frente de todas as lanes. Só que eles tinham muita dificuldade pra fazer algumas coisas de fechar o jogo, que eram, inclusive, vistas no CBLOL, né? A gente teve vantagem diversas vezes e não conseguiu concluir o jogo com aquele time. Red, pelo amor de Deus. Um dos exemplos, né? Então, eles conseguiram perceber com mais clareza onde que eles estavam errando. Porque, agora não é tipo um jogador que estava mais fraco e tinha que fazer isso, compensar. Não. Todos eles estavam na frente. E ainda assim tinha esse problema. Então, é a rotação. É o assignment. Fica mais claro, né? Fica mais claro. Então, por isso que eu digo, esse é um tipo de treino que às vezes pode ser explorado de maneira mais efetiva, desde que a mentalidade esteja correta. Quando a gente fala de periodização de treino, por que a gente não tem um bloco com um time realmente inferior? Tô nem falando de Academy, tô falando de pegar um time trainee, pegar um time de T3. Vamos botar pra jogar e vamos treinar com a mentalidade de fazer o conceito certo. Não tô ligando se você vai ganhar, amassar a lane, se vai espancar. Eu quero ver vocês fazendo o conceito certo. Mas o que isso precisa? Maturidade dos jogadores para eles entenderem isso, alinhamento de expectativa, saber o que eles vão retirar disso de produtivo. Eles têm que confiar também que isso vai ser um treino produtivo para eles. Porque na cabeça deles, se eles não estão jogando com os melhores do mundo, é um treino ruim. Isso não é uma realidade. Verdade. Não é uma realidade, sabe? Então, foi um aprendizado também que a gente teve desse shift de times. Tá, e por que eu perguntei tudo isso? Porque, assim, faz 2 anos que eu tô no Mais Esportes, faz 2 anos que eu converso isso, assim, cara, praticamente todo dia, principalmente converso muito com o Galf, que, assim, que, na minha visão, tá, de como montar um time campeão. Você monta um time, ou você compra todo mundo com muito dinheiro, ou você monta um time de base que você mesmo tá investindo na evolução dos jogadores, e você descobre um core que dá certo. E aí sejam 2 ou 3 jogadores. E aí você vai tentando achar outras peças que encaixam até você conseguir fazer um time campeão.
Tá? Hoje em dia, acho que funciona assim. O que vocês pretendem pro ano que vem? É fazer um mix desses 10 jogadores, ver quem deu certo e quem não deu e manter? Ou é, tipo, contratar mais gente? Como é que é? O que vocês pensam pro ano que vem? Olha, eu acho que de um lado, da parte mais tática, assim, mais operacional, tipo, que jogador vai ficar, quem que a gente quer trazer, o que que a gente quer montar, o que que a gente quer fazer de time. Só pra te cortar, mas só pra explicar que eu sei que tá Tranquilo. longe ainda. Já na Sim, transferência sim. falta, sei lá, 3 Sim. meses, entendeu? Não, mas a gente consegue perceber perfis ali dentro que fazem sentido pra gente ter. Não só de jogo, mas também de que encaixam o que a gente quer fazer de filosofia. Mas eu acho que o que a gente tá. Acho não, né? O que a gente tá muito direcionado agora é menos na composição dos jogadores, das peças individualmente, quais vão ser os jogadores que vão estar ali dentro, e muito mais do que a gente quer como time, assim, o que a gente quer fazer como organização de ser realmente identidade da Liberty ali dentro. Então, uma periodização de treino, a gente quer ver que jogadores que encaixam nesse perfil, o que a gente avalia positivamente num jogador, porque a gente tem informações limitadas quando a gente vai fazer uma contratação. Beleza, a gente tem uma ideia de como que é o perfil dele, o que ele joga, qual que é a pool e etc. Mas é difícil na prática entender como que ele vai ser receptivo a um feedback, como que ele vai estar num momento de A pressão. não ser que alguém do seu time tenha jogado com ele, e às vezes em outra E ainda época assim também. pode ser enviesado, o jogador pode ser mais amigo, pode ter tido algum tipo de... Ou jogou 3 anos atrás, o cara já mudou, né? Exatamente. Então é muito complexo ter isso. E se a gente não tiver dentro de casa tudo o dever de casa feito de temos a nossa estrutura de treino, temos os nossos profissionais trabalhando nesse formato aqui, e a gente espera que quando esse jogador chegue, ele se aplique, ele vá fazer exatamente o que a gente tá procurando, não adianta a gente ter os 5 melhores jogadores do mundo, ter 5 fakers ali que não vai fazer a gente desempenhar bem, porque vai ter muito desalinhamento de ideia, de propósito, de composição de time, o que a gente quer fazer como organização. Então, a gente de cara já tem uma limitação de recursos a ponto de, pô, a gente não vai conseguir montar o time com os 5 jogadores mais bem pagos da liga, isso é inviável pra gente. E não estaria nem nos planos, porque a gente acha que no nosso modelo de negócio não faz sentido. Então a gente vai fazer o quê? Investir muito mais nessa estruturação, que é com essa iniciativa que a gente vai fazer agora de off-season, de preparar um ambiente que seja muito mais, que nem a gente falou, não chegar no meio da competição e começar a implementar o método Liberty. Quem chegar, já chegar com antecedência com um método Liberty bem estruturado e que seja condizente com a realidade. Não chegar e tipo assim, pô, vamos descobrir em conjuntos agora no meio do split. Não, a gente já testou isso daqui, essa é a priorização que a gente quer, a gente ajustou o que é feito já padrão do LoL para uma coisa que faz mais sentido Ou com a pelo gente. menos tomar uma decisão assim. Esse é o que a gente vai tentar. Exatamente. Né? Justo. Exatamente. E trazer jogadores que vão estar comprometidos com isso, porque não adianta a gente tentar uma coisa e os jogadores puxarem para outro caminho. E aí depois a gente vai chegar, o resultado, não vai dar para analisar o resultado. Porque o que a gente está fazendo, a gente está propondo X atividades. O jogador não está... essa atividade eu acho que não é boa para mim, eu acho que não precisa fazer isso, ou vou fazer de mau grado. Isso afeta diretamente o desempenho. Então, ela não está traduzindo exatamente a eficácia ou não dessa metodologia. Então, isso também é um ponto complexo de trabalhar. Basicamente, quem fica é quem se adaptar ao que vocês acham que faz sentido para vocês pro ano que vem, né? Perfeito. De questão de estrutura de como vai treinar, como vai desenvolver e tal. Exatamente. Uma boa resposta, gostei, achei legal, velho. Também. Que bom. Mas faz sentido. Espero que Faz funcione sentido na minha também. cabeça também, entendeu? Uma coisa que eu queria perguntar, estamos falando de janela de transferência, daqui 3 meses ela vai começar ali, vocês já vão começar a se planejar a respeito, talvez até um pouco antes. Antes de começar um pouco as conversas. Né? Então, a gente já definiu a maior dificuldade da Liberty, que é clara, é óbvio, acho que a maior dificuldade de praticamente todas as equipes CBLOL, fora algumas poucas, que é a dificuldade financeira de competir com os top tier. Eu diria não financeira, porque ela é financeira pela escassez de jogadores de nível tier campeão CBLOL. Essa que é a verdade. Concordo. Sabe? Se você não tem um Tinoz de Jinquedo nos céus, Exatamente. é muito complicado. Exatamente. Então, mas sim, é financeira no momento atual que a gente tá, né? Justo. Verdade. Quando surgirem mais jogadores, realmente vai facilitar esse tipo de Exatamente. contrato. Mas fora a dificuldade financeira atual, por conta do momento que o LoL vive, qual é a maior dificuldade que vocês encontram na janela de transferências para contratar os nomes que vocês querem? Porque, beleza, vocês não podem disputar com Loud, PEN, porque não tem como. O Pix é muito grande. Sim. Mas os outros times ali, mais ou menos do mesmo nível financeiro de vocês, vocês têm condição de disputar. Mas eu não sei qual é a recepção que os jogadores têm ao escutar a proposta de vocês versus a proposta, não sei, da Kabum, sabe? De um concorrente direto. Eu acho que essa dificuldade é um pouco da preparação que o jogador tem na tomada de decisão de para que time ele vai ou que proposta ele vai aceitar. Porque hoje eu enxergo muito que os jogadores veem duas coisas como principal. O time que eles vão estar juntos, se é um time competitivo ou não, se eles consideram que o time é competitivo ou não, Sim. E o salário. São os dois fatores principais que eles olham. Eles não vão olhar muito o ambiente. E não tô nem julgando exclusivamente, porque, salário não tem como dizer que é um dos principais fatores na tomada de decisão de emprego que você vai seguir para sua carreira. Mas eu acho que
tem outros fatores que poderiam ser avaliados, né? Como estrutura, como o ambiente que está ali sendo produzido, se é um time que vai te dar um suporte, tipo de, pô, vai ter um acompanhamento com psicólogo, com fisioterapeuta, com nutricionista, se isso faz sentido para mim como carreira, como jogador. E também tem a questão de imagem que é levada em consideração, né? Então, pô, como que eu enxergo esse time, né? Como que a torcida enxerga esse time, a comunidade enxerga esse time. Então, isso também é relevante nessa tomada de decisão deles, né? Então, isso por si só... é um pouco a dificuldade que eu enxergo é a preparação dos jogadores para esse momento e de pessoas capacitadas eventualmente até para auxiliar eles nesses momentos assim de tomada de decisão. Isso é uma parada que a NTZ sofreu muito, né? Que foi ficando em último lá há muito tempo e eles começaram a ter dificuldade de trazer jogadores que quisessem jogar na NTZ. Sim, Então, total. essa eu acho que é a maior preocupação dos times tem E de eu ficar acho em último. eu acho que é algo que a gente vai enfrentar na próxima janela, sendo totalmente honesto, né? Eu acho que por mais que a gente fale, demonstre tudo que a gente tem, tudo que a gente pensa, a maneira que a gente quer lidar, a estrutura de treino que a gente quer fazer, muitas vezes é difícil ter esse convencimento pelo momento que tá, enfim, principalmente pelo resultado competitivo recente, é difícil ter esse convencimento. Só que eu acho que a gente tem os nossos ativos que podem ser muito atrativos, né? Desde estrutura, desde com o novo CT, com outros formatos que a gente está montando para agregar no desenvolvimento dos atletas. Se alguém conseguir enxergar isso, acreditar isso e fizer sentido para a pessoa, né? Putz, isso combina com o meu perfil de atleta, eu acho que isso é o que eu quero realmente, ou, putz, eu quero ter mais liberdade para treinar do jeito que eu quero ter os meus horários, aí já talvez realmente não encaixe, não é nem por certo e errado, é só perfis diferentes, né? Uma coisa que eu tive a impressão quando eu trabalhei com vocês, como eu falei, tem muitos elogios a fazer a Liberty, principalmente em relação à estrutura, mas eu sinto também que às vezes a estrutura de vocês é tão certinha, é tão disciplinadinha, etc., que você tem que passar por muitas etapas para chegar a um resultado final. Por exemplo, uma decisão para fazer X tem que passar por pessoa Y, por pessoa Z, para ser aprovada para o X. Concordo. Então, eu sinto que isso também talvez prejudique vocês. Assim, eu não sei se você tem a mesma impressão, mas na janela de transferência, abrir a janela de transferência, primeiro dia, segundo dia, cara, cada hora conta muito. Sim. Cada hora tá passando, é uma oportunidade que você tá perdendo. E aí, se você tem que pré-aprovar o orçamento para passar para o Marino, para passar para o Samuel, para daí entrar em contato com o jogador para receber a contraproposta, você perde tempo nisso. E eu senti que faltava e não agilidade, só isso que a gente tinha de problema, mas a gente tinha problema de não ter... Beleza, vai abrir a janela de transferência. Nem abrir, né? Final agora, por exemplo, final de split. A gente não tem um plano muito definido do que a gente quer da janela de transferência. A gente sempre atuava, assim, muito... E a gente vai atuar ainda de alguma forma, de uma maneira mais passiva dentro da janela de transferência, que é observando oportunidades. Pô, se algum time tá mexendo, esse jogador vai ficar free agent, esse jogador vai... Enfim, acabar contrato, e aí a gente vai atuando nesse formato. Mas principalmente a gente não tinha, e isso que eu quero encurtar agora mais, essa tomada de decisão, de agilidade, mas não só dessa agilidade de contato, de etapas que tem que passar, mas também de, pô, a gente tem um plano, sabe? Tipo, é isso que a gente quer fazer. Ah, surgiu X pessoa pra entrar aqui, faz sentido pra gente? Beleza, se faz sentido, a gente já vai ter esse estalo muito rápido. Tipo, putz, esse jogador aqui vai encaixar muito bem nessa posição, porque ele encaixa na nossa filosofia, a gente tá precisando disso. É tipo um checklist, né? Tem que ser fácil a tomada de decisão. Não tem que... um nome, você fala assim, isso aqui ele tem, isso aqui ele tem, isso aqui ele tem. Pronto, então entra na lista. Até então era muito tipo assim, putz, surgiu isso. Será que faz sentido? E tinha muita essa segurança. Pra fulano, aí recebe o feedback, pergunta pra ele. Mas esse cara falou que é isso. Será que encaixa? Assim, as coisas têm que fazer mais sentido dentro do que a gente tá procurando. Então eu acho que tem um ponto de comunicação e etapas, que é algo que a gente tá resolvendo, principalmente, tipo, putz, beleza, como que a gente toma a decisão, o que é o nosso core, o que é a Liberty Sports a nível tipo, do LoL, o que a gente tá procurando. Então, sabendo o que tá procurando, fica muito mais fácil descobrir se isso é o certo ou errado naquele momento, né? Então já encurta um processo de decisão de ter que avaliar se faz sentido ou não, e também encurtando essa proximidade com essa tomada de decisão. Eu vou estar mais próximo disso, então isso sim era uma falha que a gente tinha, e agora a gente vai conseguir dar uma acelerada nisso, mas eu acho que o ponto principal ainda é essa antecipação, sabe? De ter isso já mais estruturado, o que a gente quer para essa janela, o que a gente está procurando e como que a gente vai atuar. Cara, um tempo atrás, eu ia falar um exercício, mas na verdade era uma brincadeira, né? Não chega a ser um exercício que a gente fez, que era, tipo, montando um time para os grandes pro ano que vem pro Ranger jogar, sabe? E aí fazendo esse exercício, a gente chegou à conclusão de que vocês têm 3 peças que a gente considera que tem muito valor na janela de transferência. Seja para manter ou para poder negociar, etc. E que eu acho que é uma situação diferente para você estar para um time que ficou nas posições mais baixas. Geralmente, pouco se aproveita de um trabalho que ficou nas últimas colocações, né? Sim. A gente acredita muito que o Chiari, o Aces e o Cavalo tem valor, assim. Sim. Sabe? Como é que você avalia essas 3 peças? Tá, vamos lá. Acho que individualmente todos eles têm não só um potencial, mas eles já têm principalmente o Chiari e o Aces um pouco. O Aces tá um ano só de CBLOL, mas o Chiari principalmente tem uma bagagem muito grande, né? Então, são jogadores que têm não só potencial, mas eles agregam muito para um time, né? Só que
individualmente eles têm esse potencial total, mas se não fizer sentido num contexto de time, eles não conseguem. A gente, o time como um todo, não consegue explorar as vantagens ou os pontos positivos que eles trazem, né? Então, todos eles são jogadores que eu enxergo são jogadores que a gente teria interesse em manter pro ano que vem. Mas tem alguns fatores ali. Tem que fazer sentido pros dois lados. Não adianta eu querer muito manter, por exemplo, o Chiari, o Cavalo a gente tem contrato até final de 2024, mas principalmente o Chiari e o Aces. Não adianta eu chegar e falar assim, pô, eu quero muito ele porque individualmente ele é muito bom, ele é um dos melhores top lanes e tudo mais. Se ele chegar e falar assim, pô, Samuel, eu não consigo estar num time com X rookies. Ou, pô, Samuel, nesse momento de carreira, eu quero estar num time que está disputando campeão e eu tive essa oportunidade, teve esse espaço. Se não fizer sentido para ele estar nesse contexto que a gente está aplicando, não adianta ficar dando murro em ponto de faca. Essa que é a grande verdade. Eu quero ter um time competitivo, o mais competitivo possível, mas não adianta eu ter ele misturado com algumas coisas que, eventualmente, não, filosoficamente, como time, não vai encaixar para ele. Então, é muito de entender esse caminho principalmente com esses que a gente tem que passar por um processo de renovação, né? Tem uma facilidade muito grande que eles já conhecem a gente e eu tenho muita confiança que jogadores que passam pela Liberty têm um carinho muito grande sobre o que a gente faz, como que a gente lida com eles. O Galf conseguiu trazer um pouco disso. Lógico que tem sempre casos que ideias não batem, que não tem não tiveram uma experiência boa, eventualmente, dentro da organização, mas eu tenho total certeza que boa parte dos jogadores que eu falo até hoje tem um carinho muito grande pela organização. Então, a gente tem essa facilidade de chegar e falar assim, por exemplo, cara, é isso que a gente tem, é isso que a gente quer, a gente tem interesse disso, gostaria que você tivesse isso. Eu tenho certeza que ele avaliaria e levaria muito em consideração esse contexto de onde eu tô, o time que eu tô, as pessoas que eu tô envolvidas, do que ir pra algo que é incerto. A não ser que seja algo, tipo, absurdamente bom tanto a nível salarial ou de compensação. Então, são jogadores bons que a gente tem interesse individualmente, mas tudo vai ter que fazer sentido num contexto de time que a gente tá querendo, de organização até, que a gente tá querendo montar pro ano que vem. Legal. Uma pergunta a respeito do método de franquia que o CBLOL funciona. Quando você começa a ficar em último, foi o caso de vocês nesse split, e você também já não fez um bom split no split retrasado, etc., não necessariamente acontece nada com a sua vaga, nem nada do tipo. Mas você começa a receber cobrança da torcida, dos torcedores. Do público, no caso. Público, Comunidade geral o Twitter, toda, o Twitter fica chato com a organização. A NTZ sofreu disso por muito tempo, agora que eles estão retomando esse caminho da Até vitória. pouco tempo atrás ainda estavam falando ainda. Sim. Eu queria saber como é que vocês da organização encaram essa pressão. Como você falou que você tem a filosofia a longo prazo, mas essa pressão bate na porta. Querendo ou não, vocês tiveram 2 resultados ruins back-to-back. Sim. Como que vocês lidam com essa pressão e se vocês planejam mudar alguma coisa em relação ao jeito que vocês trabalham para tentar adaptar os resultados que vocês estão tendo a curto prazo? Com certeza a gente vai mudar alguma coisa, porque são 2 resultados que a gente não espera como organização. A gente não quer ter, obviamente, tanto por questão de imagem como questão de filosofia, objetivos da equipe. A gente quer estar sempre brigando, não só para os playoffs, mas pelo título, né? Apesar de todas as dificuldades, todo time que tá ali entre os 10 tem que ter a proposta de ser campeão. Lógico que a gente sabe que tem etapas, né? Tem momentos de times, tem times que vão preparar para ganhar um playoff para depois subir. Então, esse nosso objetivo final é ser campeão do CBLOL, sabe? O nosso objetivo principal como organização é estar sempre disputando o título. Lógico que tem degraus ali no meio do caminho que a gente tem que ir subindo aos poucos. Então, com certeza, alguma coisa a gente vai mudar, porque o que a gente estava fazendo ou o que a gente montou não fazia sentido. Agora, eu sinto pouquíssima pressão ou necessidade de a mudança ser imediatista, de tipo, nossa, preciso dar uma resposta urgente com contratações, com resultado imediato. Eu acho que não é isso que a gente sente como organização. O que a gente sente precisamos ativamente ter iniciativas para melhorar nosso desempenho. Quais são essas iniciativas? Pode ser contratação de jogador, e aí cada equipe vai ter a sua tomada de decisão diferente. Pode ser melhora na rotina, melhora na criação de uma metodologia, que é o que a gente quer fazer, desenvolver esse método Liberty mais estruturado e avaliando se ele dá certo ou se não dá. Então, mudanças de comunicação interna que a gente estava falando antes, que a gente tem que ter algumas coisas ali internas. Então, tem muita coisa que a gente está fazendo, mas é tudo muito interno. E é uma coisa complexa do Twitter, porque o Twitter enxerga muito o palco, né? Os jogos. O bastidor é pouquíssimo visto, né? Então, muita gente ouve muito, tipo, os caras não querem ganhar, os caras estão pegando qualquer jogador só para ali lucrar com a franquia, coisa que não acontece, porque a gente está no vermelho também, mesmo nesse cenário. Então, assim, o pessoal vê muito bastidor, vê muito palco, acredita muito no que tá no palco, tipo,
tudo que tá lindo, maravilhoso, quem tá ganhando é sempre lindo, maravilhoso, não tem no bastidor é sempre lindo, perfeito. Então, se eles ganham é porque eles fazem tudo perfeito ali. Eles desconsideram muitos fatores como sorte, como momento, como diversas outras coisas Aí, que tem ali os por caras acham trás. que a Loud não briga, por exemplo. Né? Que não briga, que não Os tem caras brigam todo dia, pô. conflito, ou que, tipo, uma Briga pra organização... caramba. Briga demais. Ou até, tipo, nossa, a organização aqui, e não conheço pouquíssimo dentro da Loud as coisas, as práticas ali dentro. Mas, tipo, nossa, a Loud deve ter uma varinha mágica que toca o jogador e faz o time ser campeão, porque eles ganham Free Fire, ganham coisa. Talvez eles tenham alguma coisa ali, mas talvez, pô, eles têm muito recurso, eles conseguem ter os melhores jogadores e conseguiu fazer funcionar. E isso é totalmente mérito deles, né? Porque eles conseguiram fazer isso, né? Eles conquistaram essa torcida, conquistaram esse recurso e tem total mérito de conseguir fazer isso funcionar. Porque tem time que consegue fazer esses investimentos da mesma forma, mas não consegue ter o mesmo resultado que eles. Só que o que eu quero chegar a galera olha muito o palco e fala que, tipo, isso funciona porque eles avaliam só o resultado. Eles não olham tudo que está sendo feito por trás. Porque, na minha concepção, tipo, muito dos esportes ainda é sorte. Resultado é muito sorte. É sorte de um time encaixar bem, é sorte de, naquele momento, ter jogadores disponíveis no mercado, é sorte de, naquele dia, os jogadores estarem melhor. Tem muita sorte. Porque todo mundo faz literalmente a mesma coisa. Todo treino de todo time de esportes é a mesma coisa. Tanto é que treino entre si, é muito dependente um do outro. Um vai ter uma coisinha mais diferente, um vai ter alguma peculiaridade, alguma coisa assim, mas no fim do dia tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, o que difere uma organização, tipo, que ganha e com a que perde? É pouca coisa. E um dos fatores, com certeza, é sorte. Entendeu? Então, eu acho que tem os méritos de equipes que conseguem desenvolver times, montar times e até ter capacidade financeira para montar times que têm resultados positivos, mas no fim do dia é muito bastidor que tem ali envolvido, sabe? Tem muita coisa que o público não enxerga. Quando você se refere à sorte, é porque eu não entendi muito bem esse argumento. O que você está se referindo em relação à sorte? Na verdade, o que eu quero dizer de sorte, explicando um pouco melhor, né? É principalmente até um tempo atrás, antes de falar em recurso financeiro. Tá. Sorte. O que era um time campeão, tipo, há 3 anos atrás, quando não tinha, tipo, potências como... por exemplo, a PEN está aí há muito tempo e sempre foi uma das principais. Mas ainda assim não tinha uma disparidade financeira tão grande a ponto de só eles terem os melhores jogadores ali. Os times, eles funcionarem ou não, dependia um pouco de sorte. Dependia muita sorte, na verdade. Eu acho que assim, por exemplo, o time conseguir montar 5 jogadores que são bons individualmente, mas que ainda de funcionam encaixar bem. o grupo na primeira tentativa. Encaixar o disso? grupo na primeira, ou fazer mudanças ali dentro que façam sentido, sabe? Então, é que não tem uma metodologia estabelecida. Por isso que eu chamo de sorte. Mas aí pode ser intuição, Porque, cara, pode ser era tentativa e feeling, erro. pode ser Tentativa e erro é tentativa sorte. e erro, mas é aí que tá. Tipo, Entendi. eu sinto que o fator muito forte ainda é sorte. Porque eu hoje não acredito que se ninguém... literalmente, se qualquer pessoa de qualquer organização vier e falar pra mim assim, eu sei como montar um melhor time. Eu sei como fazer ser um time campeão. Eu juro que eu não consigo acreditar. Eu também não. Eu não consigo acreditar. Tipo, pô, eu sei que tem gente que às vezes tá um passinho à frente, que já teve uma experiência que consegue fazer um pouco melhor, ou tem capacidade financeira de fazer isso daí, mas eu ainda não consigo acreditar que existe algo formado, estabelecido, que isso é uma fórmula de um time que funciona bem, sabe? Cara, eu acho que isso, assim, isso é em qualquer esporte coletivo. Não é, tipo, especial do League of Legends. O fator sorte sempre existe. Total. Porque, cara, é aquele negócio, né? Aquela frase que sempre falam, a sorte acompanha os competentes. Não adianta. Sim. Porque você pode ser o melhor do mundo. Cara, se machucar, você tem o azar. Sim. O Vasco tá mal, por exemplo, falta de sorte. Falta de sorte. Aí é É, falta né? de sorte, Pô, mas com teve certeza. uns golzinhos ali que foi falta de sorte. Não. Mas enfim. Mas- Por exemplo, cara, o time ali, beleza, são 5 jogadores. Você tem 4 que se dão muito bem. Você contratou o quinto e fala, é esse cara. Só que tem uma Não se deram bem. Só que tem uma diferenciação do esporte tradicional, que eu enxergo muito do futebol, por exemplo, que é o que eu tenho mais familiaridade também. É que são muitos anos de estudo. Existem, tipo, Sim, metodologias com certeza. comprovadas que funcionam. Existem métodos de treino, porque O antigamente... fator sorte diminui. Diminui, exatamente. Ele vai diminuindo cada vez mais. E isso que é o grande... eu acho que até o fator-chave do esporte se tornar um esporte bem-sucedido no futuro. É diminuir cada vez mais o fator sorte ou a dominância financeira, né? Então, por exemplo... Existem estudos da UEFA que mostram que existe uma correlação direta. Times com maior salário conseguem ter um melhor resultado. Mas chega num nível que é muito próximo o resultado. Aí vai ser uma sorte de um jogo, de um dia bom. Por isso que esporte é legal também. Se não tivesse isso, não ia ter graça. A gente tem olha mais dinheiro, aqui, né? quem tem o melhor time ali, a gente já vê antes, já decide, nem joga, nem super precisa trunfo, né? Carta É, super trunfo super que nem olha. Só que eu acho que isso no esportes ainda tá muito distante. Tá muito distante, porque assim, o que existe? No futebol você vê, tem treinador com uma filosofia diferente, tem treinador que consegue fazer um elenco funcionar melhor, tem treinadores que conseguem agregar mais. Só que lá atrás, a preparação física é muito similar, a fisioterapia acaba sendo, tipo, as formas de treinamento são similares, o treino
treino, a periodização de treino que é feita tem já coisas bem definidas, vai ter o treino mais tático, vai ter o treino que é mais compacto. Existem várias ferramentas que nos esportes a gente não tem. Os esportes, é o que eu tô falando pra vocês. A única coisa que muda, acho que, de um time pro outro são os jogadores e o que é feito no review. Porque, tipo, do mais, qual que é a forma de treino? É blocos de screen, VOD review e solo kill. Por isso que LoL, experiência é muito importante. Então, é aí que tá. Só que eu acho que existem formas, difícil, é um desafio absurdo, mas devem existir. E eu não tenho resposta. Mas essa é a crença da Liberty. Tem que ter algum jeito que a gente consiga treinar sem depender tanto, mas não excluindo a dependência, porque isso vai existir por muito tempo ainda, a não ser que um time consiga ter 2 times competitivos de CBLOL pra treinar entre eles. Difícil demais. Se ter um já tá difícil. Um já tá difícil, imagina ter 2. Mas eu acho que dá pra ser criativo e achar formas diferentes de treinar, cara, e que seja efetivo. Um ponto muito, tipo, que tem a ver com o que você tá falando é aquela parada da galera de análise de dados mesmo no LoL, por exemplo. Cara, mapa de calor no futebol existe há, sei lá, 20 anos, que eu ouvi falar pela primeira vez faz, sei lá, 20 anos. Jungle Proximity, que é um negócio do LoL, eu ouvi falar pela primeira vez ano passado. É um bagulho que nem é difundido ainda. Sim. Então, assim, a diferença de discrepância da quantidade de dados que você consegue absorver. E é difícil. E é só um ponto de 1 milhão, assim. A própria função de analista... O Gal sabe, de comissão técnica. Se a gente pega e monta uma comissão técnica, como que a gente consegue montar, tipo, um time com 6 treinadores de qualidade? Que, tipo, é muito difícil, porque a própria comissão técnica, tipo, no geral, tipo, como que a gente monta uma equipe, por exemplo, o Galf trabalhar com mais 3 pessoas que sejam, tipo, de qualidade que vão agregar? Sim. Cara, a Red foi campeã 2 anos atrás, 1 ano atrás, tinha só coelho, pô. Sim, literalmente era só o coelho. E não é porque, tipo, só precisa do coelho pra ganhar. É porque não muito mais, que não tem. Cara, se você oferecesse, ele ia aceitar mais. Eles tentaram 1 milhão de gringos, não deu certo. Uma coisa que a gente até comentou com a Riot, e eu acho que até a gente queria fazer, talvez, da própria Liberty, mas também tem uma dificuldade, é criar quase como a CBF tem, que são as licenças de treinador. Porque, pô, tem um curso, tipo assim, da Liberty, lógico que a gente não tem nem a capacidade de, tipo, nem faz sentido a gente pegar e fazer treinamento de treinador da parte técnica do jogo. Mas, pô, tem muita soft skill que os treinadores precisam trabalhar, que não é dado pra eles. Porque o que acontece? Qual que foi, até pergunta, qual que foi a tua trajetória pra se tornar coach? Quando eu cheguei era tudo mato, cara. Não, mas até antes, assim, qual que foi a sua experiência com gestão de equipes e tal antes? Tipo... Zero. Eu caiu tinha ali... jogado handball federado. Essa é a minha experiência com o esporte antes. E isso já é muito comparado com os esportes que a gente for ver, porque você teve uma figura de treinador. Sim, eu conhecia como um treinador trabalhava. Mas eu nunca tinha participado de nenhuma competição esportiva. Federado foi sacanagem. Juro, eu era federado de handball, era bravo, tá? Não, e isso é uma coisa que eu acho que é muito impactante de formação de coaches, porque é muito ex-jogadores, ou às vezes jogadores que saem da solo kill, ou jogadores que nem são bons na solo kill, mas começam a estudar um pouco o jogo e começam a ficar a entender mais e vão assumindo essas funções. Mas a experiência prévia que eles tiveram com liderança, com gestão de pessoas, com saber dar feedback, com liderança, é nula. Se não negativa em alguns casos, porque tem umas coisas que a gente vê por aí que é sacanagem de como que trabalha com o jogador. Quantidade de coisa, Galf, que a gente Inclusive, fala. É um negócio que... Pode falar, desculpa te interromper. Pode terminar o que você falou. Não, é porque realmente tem profissionais que... Você não tem muita referência. Às vezes você tem que contar com cara, com indicação, sabe, com a sorte. Sim. E aí quando você dá autonomia, realmente não fazem um trabalho bom. Então, aí... Como você falou, ainda a gente tá muito atrasado nesse aspecto aí. De soft skill, assim, é 100%. Quantas coisas a gente assiste backstage pra caramba? Quantas vezes a gente não fala com o coach, o coach faz um negócio e fala, pô, isso aí é importante. Sim. Sabe? Sim. E é uma habilidade, querendo ou não. Forma de passar feedback, qualquer coisa Total. que seja. E você precisa manter uma equipe nisso. Você sabe quando, por exemplo, quando vê um cara que ele lida bem com esse feedback mais agressivo. Esse cara não lida bem. Então eu vou saber medir isso, eu vou saber lidar isso. Só que aí, por exemplo, os coaches que a gente tem hoje não tiveram uma experiência de uma liderança que eles olham e falam assim, caralho, esse cara é foda. Agora vamos olhar para o futebol com outro esporte tradicional. Pô, o cara que é jogador de futebol, ele começa lá jogando. O cara não foi bom, mas ele teve um treinador. Ele teve uma figura de liderança. Ele teve pessoas experientes ali no meio. Ele convive o meio competitivo desde cedo, desde pequeno, desde uma escolinha de base. Aí disso ele sai para um esporte mais competitivo de alto rendimento. Ele vira um jogador profissional. Ele ainda tem várias figuras de liderança que vão passando por ele. Então ele vai ter um treinador que vai atuar de uma forma com ele. Ele vai gostar. Vai ter outro que ele não vai gostar tanto. Tem um que ele... gostou disso, mas faria diferente. Quando ele for virar treinador... Ele vai moldando. Olha a bagagem toda que ele já teve. Referência, né? Ele vai estar muito mais preparado para chegar a esse treinador. Diferente do LoL, que o cara normalmente sai de casa da mãe, tipo, dando mãe do pai, levando comida. O cara nunca teve nenhum chefe. Não teve chefe. É a mãe cobrando ele falando, mãe, não enche o saco, tô aqui jogando. E disso sair para um ambiente extremamente competitivo, que não tem uma estrutura preparada ainda para fazer essa transição do moleque novo para o ambiente competitivo profissional e depois ainda para o treinador. Que ele às vezes sai direto no meio do caminho ou sai ali. Então,
É muito difícil. Isso é algo que deveria muito ser trabalhado, é algo que também a gente está pensando como uma frente nossa, de desenvolver esses materiais de liderança, de preparação para a staff também, não só para o jogador. Uhum. Então, lógico, de conhecimento técnico é muito difícil, mas também existem umas outras formas ali, mas principalmente de liderança, gestão de pessoas, periodização de treinos, saber lidar com o grupo e desenvolver eles. Beleza. Bom, se não tiver mais nenhuma, deu o nosso tempo, Queria se quiser dar finalizar. O espaço pro Samuel poder falar o que ele Se quiser. quiser falar uma coisa que você não quis falar e não falou. Porque a verdade. gente Bem não costuma ter muito CEO aqui, sabe? Entendi, Então, e entendi. vocês também não têm muita oportunidade de falar diretamente com a torcida, olhando Sim. para uma câmera. Então, se você quiser, o espaço é seu. Cara, de novo, primeiro agradecer muito, assim, eu acho que, como vocês falaram, não é algo que tem frequentemente esse espaço, mas eu acho que é importante até a gente conscientizar cada vez mais e mostrar que o Twitter ali, o que a gente vê só pela superfície, é muito raso e é complexo, assim, não é algo muito fácil de a gente só fazer essa análise pro Twitter ou olhar o time X é dessa forma e já tirar conclusões muito fácil. Eu acho que o Twitter e a geração como um todo, né, não só na parte de LoL, a gente acaba tomando conclusões muito fáceis com pequenas chamadas que a gente vê. Isso eu faço meia-culpa também de, pô, eu vou lá, olho um headline no Twitter e falo assim, caralho, vê uma notícia, é isso aí, e tomo aquilo por verdade. Sem checar um fato, sem entender como é que funciona. Eu não tô nem entrando no mérito, tipo, muito além de meias verdades, fake news, mas, tipo, o que aparenta nem sempre é da maneira que é feita, né? Então, ter esse espaço pra gente falar um pouco mais adentro do que é a organização, do que é a Liberty de verdade, de dar a cara, assim, de ter essa possibilidade de dar a cara, mostrar aqui e falar um pouco sobre a nossa filosofia, sobre como que a gente pensa, como que a gente aplica, é muito importante para não ser apenas só o resultado, né? Então, agradecer o espaço de vocês, agradecer principalmente o pessoal que acompanha a Liberty, que torce pela gente, que a gente não entregou muito resultado no curto prazo, assim, nos últimos tempos, mas que com certeza a gente vai estar trabalhando muito forte para a comunidade como um todo, saber que tudo que a gente faz pensando no desenvolvimento do nosso time de LoL não é só para Liberty Sports, mas a gente acredita que tudo que a gente faz, a gente vai puxando a barra um pouquinho para o cenário como um todo. Então a gente consegue também fazer com que outras organizações olhem o que a gente faça e as coisas positivas que derem certo, derem resultado e conseguem replicar lá, os jogadores demandar isso em outras organizações, a gente consegue levantar um pouco o cenário como um todo, né? Então, desde formação de staff, jogadores, pessoas, atletas de alto rendimento. Então, eu acho que é isso que a gente consegue contribuir para a comunidade como um todo. Cara, só quer dar uma pincelada na parada que você falou, que você me lembrou agora que você deu um toque nisso, que você comentou que os caras falam, pô, a Liberty não tá nem pra ganhar, pega qualquer jogador. Cara, não existe isso, gente. Não Os existe. 10 times que estão lá, eles querem ganhar, velho. Se aparecer um jogador que não queira, ou um dono de organização e chegar e falar assim, não estamos ali pra ganhar, isso é absurdo, sabe? Até porque não é lucrativo sair perdendo. Tipo assim, pra imagem, pra patrocinador. Eles não entendem isso. Eles acham que só o time existir ali tá ganhando dinheiro, né? Sim. E assim, vão ter momentos que, e aí, analisando pelo resultado, é fácil chegar e falar assim, os caras são burros, não sabem o que estão fazendo, eles não estão querendo. Mas não é bem simples. Tem muitos fatores que influenciam numa tomada de decisão. Então, pô, a gente vai tomar decisão errada. Outros times vão tomar decisões erradas, eventualmente, e isso vai impactar negativamente. Então, vão ter momentos e momentos. Essa que é a grande verdade. É variável. Exatamente. No fim do dia, só um ganha. E aí falar que o vice-campeão é horrível, que o semifinalista... E falam da Penha aí, ó. Falam, a gente, inclusive. A gente também bate um pouco, é verdade. Faz parte do trabalho. Faz parte. Às vezes a gente erra também, né? Também. Bom, Samuel, cara, muito obrigado pelo papo. Muito obrigado pela camiseta que tá ali no cenário. Agora vai ficar aí um bom tempo. Legal. Agradecer aí também. Bom, e você? Prazer. Seu recadinho aí. O Samuel agradeceu aqui agora aos torcedores da Liberty e eu vou agradecer a Cuidado, Unicorn. vai ligar o nome dele com essa parada aí, filho. Não vou ligar. Ele agradeceu aos torcedores da Liberty. Certo. E eu vou agradecer a Unicorn, a nossa patrocinadora, casa de apostas chegando no Brasil. É uma casa de apostas de reputação ilibada, é uma casa de apostas que tem licença para operar na Inglaterra. Está oferecendo um bônus de 300% até R$750 para você, caso você crie a sua conta nesse link aqui, nesse QR Code aqui ou aqui na descrição. Então fiquem à vontade para participar. E lembrando, apenas maiores de 18 anos, apostando com responsabilidade, afinal de contas, isso aqui é entretenimento. Ô, Galf, sabia que eu aprendi essa palavra com você? Ilibada? Eu nunca tinha escutado na minha vida. Bom, então... Eu me senti burro. Tô contribuindo né? pro seu Porque não é vocabulário. uma palavra muito, tipo... Minha mãe falou que não era muito difícil, assim. Eu falei, pô, não sabia, mas enfim. Ah, você falou com sua mãe nessa palavra? Eu falei, mãe, eu aprendi uma palavra nova hoje. Levou o assunto pra casa. Eu mandei um áudio pra ela, vindo pra cá. Falei, mãe, eu aprendi uma palavra nova hoje. Ah, que beleza. Nada a ver, né? Tipo, enfim. E a outra parceira, a Tip Space, que daqui a pouco aparece aí, também tá no QR Code, também tá na descrição, que é um in-house, que é pra jogar o LoL do jeito que é pra ele ser jogado, com voice, 5 pessoas comprometidas a ganhar. O verdadeiro League of Legends. Verdadeiro League of Legends. Então também tá na descrição aí, também tá no QR Code. Então é isso, guys. Esquece de seguir aí o 2v1. Segue a Liberty nas redes sociais também, caso que você não siga ainda, que está errado, tá? Tá errado. Tá errado. Tem que Tem que seguir. acompanhar, tem que acompanhar. Eu sigo tudo. Todos os times. Eu também. É o mínimo que a gente tem que fazer, nosso trabalho também, né? Eu também sigo, né? Eu tenho que olhar a concorrência, né? Tem que ver o que Olha estão aí, fazendo também. importante. Onde eles estiverem, você tem que estar pra Tem dar uma que tá olhada. junto, tem que Você tá assiste os bastidores dos times? Assisto. Alguns deles. Eu tô devendo ver o Inside the Rift ainda, que é a produção da Foi PEN. bom. A gente Quero terminou ver de isso. ver hoje, inclusive, na live. É bem bom. Legal. É bem bom. Bom, é isso, guys. Valeu. Tamo junto. Até a próxima. Tchau. Falou.